Hoje você vai ser new. Não importa o que você pense ou sinta. Você é obrigado a me encontrar nos meus aposentos esta noite, quando as últimas velas do corredor oeste forem apagadas. E se não vier, Marcos, se você ousar me desobedecer, farei questão de que sua mãe doente perca o único remédio que a mantém viva, e suas 2 irmãs mais novas sejam expulsas do palácio sem uma moeda sequer. Entendeu bem o que eu estou dizendo? Você me pertence agora. A voz da imperatriz Teodora ecoava pelas paredes da biblioteca privada do Palácio Imperial de Constantinopla. Era final da tarde de uma quinta-feira do ano de 1532. A luz dourada do pôr do sol entrava pelas janelas altas, criando sombras longas no chão de mármore. Malik sentia o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ele tinha 19 anos, era um jovem servo que trabalhava na biblioteca imperial há apenas 3 meses. Forte, alto, com ombros largos de quem carregava livros pesados todos os dias. Sua pele era escura como ébano polido, seus olhos castanhos arregalados de terror naquele momento. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Não conseguia processar que aquelas palavras estavam sendo ditas pela própria imperatriz do maior império do mundo. Teodora tinha 37 anos, era considerada uma das mulheres mais belas e mais temidas de toda Constantinopla. Ela tinha se casado com o imperador Justiniano há 15 anos. Era conhecida por sua inteligência afiada, por sua crueldade calculada e por conseguir tudo o que queria sempre. Ela usava um vestido púrpura imperial coberto de bordados de ouro que deviam custar mais do que Malik ganharia em 10 vidas. Sua coroa de pérolas e rubis brilhava na luz do fim de tarde. Seus olhos verdes fixos em Malik com uma intensidade que fazia ele sentir como um rato sendo observado por uma cobra antes do bote. Malik abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele queria dizer não, queria gritar que aquilo era errado, que ela não podia fazer aquilo com ele, mas as palavras morreram na garganta porque ele sabia. No fundo, ele sabia que ela podia sim, ela podia fazer o que quisesse com quem quisesse. Ela era a imperatriz, ele era nada, menos que nada, ele era um servo. Filho de uma lavadeira viúva que estava morrendo de tuberculose. Dependia completamente dos remédios caros que o salário dele mal conseguia pagar. Vejo que você entendeu, disse Teodora com um sorriso no canto dos lábios que não chegava nem perto dos olhos. Aquele sorriso gelado que ela dava quando sabia que tinha vencido antes mesmo da batalha começar. Você é um rapaz inteligente, Malik, por isso eu te escolhi. Não apenas pela sua aparência, que eu devo confessar me agrada muito, mas pela sua inteligência. Você sabe ler, sabe escrever em 3 línguas, é educado, discreto e acima de tudo. Você sabe quando deve ficar calado, não é mesmo? Malik conseguiu apenas acenar com a cabeça. Sentia as pernas tremendo tanto que precisou apoiar a mão na estante de livros atrás dele para não cair. Ele pensava na mãe. Amara era o nome dela. Ela estava em casa naquele exato momento, provavelmente tossindo sangue em um pano velho, esperando que o filho voltasse com o remédio que o médico tinha receitado. Ela não tinha ideia de que o filho estava sendo destruído por dentro naquela biblioteca. Teodora deu 2 passos em direção a ele. O som dos sapatos de seda no mármore parecia ecoar como trovão. Ela levantou a mão e tocou o rosto de Malik. Ele sentiu os dedos frios e suaves na sua bochecha e teve que usar toda a força de vontade para não se afastar, para não mostrar o nojo e o medo que sentia. Você virá até meus aposentos privados hoje à noite. 2 horas depois do jantar imperial, o guarda da porta leste estará esperando por você e te levará por um corredor secreto. Ninguém verá, ninguém saberá, será nosso pequeno segredo. E Malik, ela apertou o rosto dele com força agora, as unhas cravando na pele. Se você contar para alguém, qualquer pessoa, qualquer alma viva, eu não vou apenas deixar sua mãe morrer, eu vou acusá-la de roubar joias do palácio, vou fazer com que ela seja chicoteada em praça pública antes de morrer na prisão. Você quer isso para ela? Não, a palavra saiu como um sussurro quebrado. Não, minha senhora, por favor. Então seja um bom rapaz e me obedeça em tudo, absolutamente tudo, e talvez, apenas talvez, eu seja generosa o suficiente para garantir que sua mãe receba não apenas os remédios, mas também comida melhor, um lugar mais quente para dormir, quem sabe até um médico particular. Tudo depende de quão bem você me servir, entendeu? E minha senhora, Malik sentia lágrimas queimando nos olhos, mas não deixou nenhuma cair. Não ia dar a ela a satisfação de vê-lo chorar. Perfeito, Teodora se afastou e caminhou até a porta. Antes de sair, ela virou e deu aquele sorriso de novo. Ah, e Malik, vista algo bonito esta noite. Quero que você esteja apresentável. Ela saiu e fechou a porta atrás de si, deixando Malik sozinho na biblioteca que de repente parecia uma prisão. Ele escorregou pela estante até sentar no chão. Abraçou
Passou os joelhos contra o peito e finalmente deixou as lágrimas caírem, silenciosas, amargas, lágrimas de raiva, de vergonha, de desespero absoluto. Ele tinha 19 anos e sua vida acabava de ser roubada dele. E o pior de tudo, o pior era que ele não tinha escolha, nenhuma escolha. Para obedecer ou ver sua mãe morrer do jeito mais horrível possível. Você já está sentindo a tensão dessa história subindo pela espinha? Se essa cena te deixou com o coração acelerado, querendo saber o que vai acontecer com Malik, então deixa aquele curtir agora, porque você acabou de entrar numa das histórias mais intensas e perturbadoras que já contei aqui no canal Realeza Perversa, e acredite, isso aqui está apenas começando. Então curte aí para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas que não têm medo de conhecer o lado mais sombrio do poder. Malik não era apenas um servo qualquer. Para entender o tamanho da tragédia que estava prestes a acontecer na vida dele, você precisa conhecer quem ele era de verdade, quem ele tinha sido antes daquela tarde maldita na biblioteca. Ele tinha nascido em Constantinopla 19 anos antes, filho de Amara, uma lavadeira que trabalhava para várias famílias nobres da cidade. O pai de Malik tinha morrido quando ele tinha apenas 3 anos, caiu de um andaime durante a construção de uma igreja, deixou a esposa grávida de gêmeos que não sobreviveram ao parto. Então sempre foi só Malik e a mãe, só eles dois contra o mundo inteiro. Amara era uma mulher incrível. Trabalhava de sol a sol lavando roupas em um rio perto da cidade, as mãos sempre vermelhas e rachadas da água fria e do sabão forte, mas ela nunca reclamava, nunca. Ela dizia para Malik que um dia as coisas iam melhorar, que ele era esperto, que ia conseguir algo melhor do que ela conseguiu, e ela tinha razão porque Malik era esperto mesmo, muito esperto. Quando ele tinha 7 anos, uma das clientes da mãe dele, uma senhora nobre chamada Helena, percebeu que o menino estava sempre observando o filho dela estudando com um tutor. Malik ficava do lado de fora da janela, prestando atenção nas lições, memorizando tudo. Um dia, Helena chamou e perguntou se ele sabia ler. Malik disse que não, mas que queria aprender. Ela ficou tão impressionada com a inteligência do garoto que ofereceu para ensiná-lo junto com o próprio filho. Durante 5 anos, Malik estudou tudo o que podia. Grego, latim, um pouco de persa, matemática, história, filosofia. Ele absorvia conhecimento como uma esponja absorve água. Quando tinha 12 anos, já lia melhor que muitos adultos educados. Helena dizia que ele tinha um futuro brilhante, que poderia ser escriba, talvez até conselheiro de alguém importante. O céu era o limite. Mas então Helena morreu de febre quando Malik tinha 14 anos e os estudos dele acabaram. Ele precisou começar a trabalhar para ajudar a mãe. Trabalhou como ajudante de carpinteiro, depois como carregador no porto. Era trabalho pesado que o deixou forte, com músculos definidos nos braços e ombros. Mas ele nunca parou de ler. Pegava livros emprestados sempre que podia, lia à luz de velas até tarde da noite. 3 meses atrás, quando ele tinha acabado de fazer 19 anos, uma vaga tinha aberto na Biblioteca Imperial. Precisavam de alguém que soubesse ler para ajudar a catalogar e organizar os manuscritos antigos. Malik se candidatou e conseguiu o emprego. Foi o dia mais feliz da vida dele e da mãe. Finalmente, um trabalho digno, bem pago dentro do Palácio Imperial. Era tudo o que eles sempre sonharam. Malik acordava todo dia às 5 da manhã, animado para trabalhar. Ele amava estar cercado de livros, amava o cheiro do pergaminho antigo, amava aprender coisas novas todos os dias. Ele tinha amigos lá, outros servos jovens que riam e faziam planos para o futuro. Tinha um futuro, tinha esperança, tinha uma vida pela frente. E então, 3 meses depois de começar, tudo desmoronou em uma tarde. Teodora, a imperatriz, não era uma mulher comum. Para entender por que ela fez o que fez com Malik, você precisa conhecer a história dela também. E essa história é sombria, muito sombria. Teodora tinha nascido pobre, muito pobre, filha de um tratador de ursos do hipódromo de Constantinopla. Ela e as irmãs cresceram no meio de artistas, dançarinas, prostitutas. A vida tinha sido brutal com ela desde o início. Quando jovem, ela mesma trabalhou como atriz e alguns diziam em sussurros como cortesã. Ela conheceu Justiniano quando ele ainda era sobrinho do imperador anterior. Ele se apaixonou perdidamente por ela, casou com ela contra todas as regras da sociedade, fez dela imperatriz quando assumiu o trono. Mas Teodora nunca esqueceu de onde veio, nunca esqueceu a humilhação de ser pobre e sem poder. E agora que tinha todo o poder do mundo, ela usava sem piedade. Ela era conhecida por ser implacável com inimigos, por vingar qualquer ofensa real ou imaginária, por manipular o imperador para conseguir o que queria. Justiniano a amava, confiava nela cegamente, nunca suspeitava do lado mais escuro da esposa.
E Teodora tinha desenvolvido um gosto por jovens bonitos e inteligentes, principalmente aqueles que não podiam dizer não. Ela tinha tido vários casos secretos ao longo dos anos, sempre com servos ou pessoas de classe baixa que dependiam do palácio para sobreviver, pessoas que ela podia controlar completamente. Malik era apenas mais um em uma longa lista, mas para ele, para Malik, aquilo não era apenas mais um caso. Era o fim da vida dele como ele conhecia. Aquela noite, 2 horas depois do jantar imperial, Malik estava parado na porta leste do palácio. As mãos suavam frio, o estômago embrulhado de ansiedade. Ele tinha passado as últimas horas tentando pensar em alguma saída, qualquer saída, mas não havia nenhuma. Ele pensou em fugir, mas para onde? Constantinopla era enorme, mas não tinha lugar para se esconder de uma imperatriz. Ele pensou em contar para alguém, mas quem ia acreditar nele contra ela? E mesmo que acreditassem o que iam fazer, nada, absolutamente nada. O guarda da porta era um homem mais velho, cabelos grisalhos, rosto sem expressão. Ele olhou Malik de cima a baixo e fez um gesto para que ele o seguisse. Eles entraram em um corredor que Malik nunca tinha visto antes. Estreito, mal iluminado por tochas esparsas, as paredes de pedra fria úmidas ao toque. Eles caminharam em silêncio por talvez 5 minutos, que pareceram 5 horas. Cada passo de Malik era mais pesado que o anterior, como se ele estivesse caminhando para o próprio túmulo. Finalmente chegaram a uma porta de madeira escura com entalhes dourados. O guarda bateu 3 vezes. Uma voz feminina disse: "Entre!" O guarda abriu a porta, empurrou Malik para dentro e fechou a porta atrás dele. Malik ouviu a chave girando na fechadura e seu coração afundou. Ele estava trancado ali. Os aposentos privados da imperatriz eram luxuosos de um jeito que Malik nunca tinha visto. O chão era coberto por tapetes persas que deviam custar uma fortuna. As paredes tinham seda pintada com cenas de jardins e pássaros. Havia uma cama enorme com dossel de veludo púrpura, velas por toda parte criando uma luz suave e íntima. O ar cheirava a incenso e rosas. Tudo ali gritava poder e riqueza. Teodora estava sentada em uma cadeira estofada perto da janela. Ela tinha tirado a coroa, mas ainda usava um vestido de seda, dessa vez vermelho escuro. O cabelo solto caía pelos ombros. Ela segurava uma taça de vinho e observava Malik com aqueles olhos verdes que pareciam ver através da alma dele. "Você veio", ela disse como se tivesse havido alguma dúvida. "Estou feliz que tenha sido sensato. Sente-se." Ela apontou para uma cadeira do outro lado da mesa pequena entre eles. Malik sentou porque as pernas não estavam mais aguentando segurar o peso do corpo. Ele manteve os olhos no chão, não conseguia olhar para ela. "Olhe para mim quando eu falo com você." A voz dela era suave, mas tinha aço embaixo. Malik levantou os olhos lentamente, encontrou o olhar dela. Viu algo naqueles olhos que o deixou ainda mais apavorado. Não era apenas desejo. Era obsessão. Era o olhar de alguém que tinha decidido que ele era uma posse dela agora, um objeto bonito para colecionar e usar quando quisesse. "Você é ainda mais bonito de perto à luz de velas", ela disse, inclinando a cabeça para o lado como se estivesse estudando uma pintura. "Diga-me, Malik, você já esteve com uma mulher antes?" Malik sentiu o rosto queimar de vergonha. Não sabia se devia responder, mas ela estava esperando. "Não, minha senhora", ele sussurrou, "nunca estive." O sorriso se espalhou pelo rosto dela. "Perfeito. Então eu serei a primeira. Que honra para você." Ela se levantou e caminhou até ele. Malik se encolheu na cadeira sem perceber. Ela passou a mão pelos cabelos dele, pelos ombros. Ele conseguia sentir o toque através da túnica fina que tinha vestido. "Você está tremendo", ela disse com falsa preocupação. "Não precisa ter medo. Não vou machucá-lo, não esta noite, pelo menos. Esta noite eu apenas quero te conhecer melhor. Quero que você se acostume com minha presença. Temos todo o tempo do mundo, não temos?" "Sim, minha senhora." A voz de Malik era um fio de som e assim começou. Aquela primeira noite foi apenas o começo de um pesadelo que ia durar meses. Teodora não fez nada além de conversar naquela primeira noite. Ela fez perguntas sobre a vida dele, sobre a mãe, sobre seus sonhos. Malik respondeu porque não tinha escolha. Ela o tocava casualmente enquanto conversavam, uma mão no ombro, nos cabelos, no rosto, estabelecendo propriedade, mostrando que ele pertencia a ela agora. Quando finalmente o deixou ir, já passava das 3 da manhã. Malik saiu daquele quarto se sentindo sujo por dentro, mesmo que nada tivesse realmente acontecido ainda. Ele sabia que ia acontecer, era questão de tempo. Ela estava brincando com ele, como um gato brinca com um rato antes de matá-lo. Ele voltou para o quartinho minúsculo que dividia com outros 3 servos. Eles estavam dormindo. Ele se deitou na cama dura e fria e ficou olhando para o teto até o sol nascer. Não conseguiu dormir uma única hora. Ficou pensando se valia a pena continuar vivendo, se não seria melhor acabar com tudo de uma vez.
Mas então pensou na mãe, pensou no sorriso dela quando ele voltava para casa com remédios, com comida. Ela dependia dele. Se ele morresse, ela morreria também. Então ele tinha que aguentar, tinha que sobreviver de algum jeito. Agora me conta de onde você está assistindo essa história. Qual cidade do Brasil ou do mundo você acompanha as narrativas mais intensas e proibidas da realeza perversa? Deixa aqui nos comentários sua localização. Eu leio todos os comentários e fico impressionado com a coragem de vocês em conhecerem essas verdades obscuras sobre o poder absoluto. Então me fala aí, você está em São Paulo, no Rio, em Portugal, nos Estados Unidos. Onde quer que esteja, deixa registrado aqui embaixo. Os dias que se seguiram foram uma tortura mental para Malik. Ele tentava trabalhar normalmente na biblioteca, tentava sorrir para os amigos, tentava fingir que estava tudo bem, mas por dentro ele estava desmoronando pedaço por pedaço. Toda tarde ele sentia o medo crescendo. Será que hoje ela ia chamá-lo de novo? Será que tinha outra convocação vindo? Ele pulava com qualquer som inesperado, olhava para todos os guardas com suspeita, se perguntando se vinham buscá-lo. A segunda convocação veio 3 dias depois da primeira. Um servo diferente se aproximou dele no meio do dia e entregou um pequeno pedaço de pergaminho. Malik abriu com mãos tremendo. Tinha apenas uma linha escrita em caligrafia elegante. Hoje à noite, mesmo horário, não se atrase. Malik sentiu o estômago revirar, correu para o banheiro e vomitou. Estava acontecendo de novo. Ia continuar acontecendo de novo e de novo. Até quando? Para sempre? Até ela cansar dele, até ela destruí-lo completamente. Ele limpou a boca, lavou o rosto na água fria e voltou para o trabalho. O que mais podia fazer? Aquela segunda noite foi pior que a primeira, muito pior. Teodora estava mais ousada, mais exigente. Ela o fez sentar perto dela enquanto tocava de formas que faziam Malik querer morrer de vergonha. Ela sussurrava no ouvido dele coisas que faziam ele sentir nojo de si mesmo. Ela perguntava se ele gostava do toque dela e Malik mentia, dizendo que sim, porque sabia que era isso que ela queria ouvir. Mentir era a única defesa que ele tinha. E a pior parte, a parte que Malik não conseguia processar, era que Teodora genuinamente acreditava que estava fazendo um favor para ele. Ela falava como se aquilo fosse uma honra, como se ele devesse ser grato por receber a atenção dela. A imperatriz do mundo civilizado estava escolhendo ele, um servo qualquer. Ele deveria estar pulando de alegria. Ela realmente acreditava nisso. Você gosta de mim, Malik? Ela perguntou naquela noite. Diga que você gosta de mim. Eu gosto, minha senhora. As palavras saíam automáticas agora. Ele tinha aprendido rápido que era melhor dizer o que ela queria ouvir. Ótimo, porque eu gosto muito de você. Você é meu favorito, sabia? Ela disse, acariciando o rosto dele. Já tive outros, mas nenhum tão bonito e inteligente quanto você. Vamos nos divertir tanto juntos. Eu já decidi. Você virá me visitar 3 vezes por semana a partir de agora, segunda, quarta e sábado. Isso te deixa feliz. Muito feliz, minha senhora, Malik respondia enquanto algo morria dentro dele. 3 vezes por semana. Era 3 vezes mais do que ele achava que conseguiria aguentar, mas o que ele podia fazer? Nada, absolutamente nada. As semanas foram passando e viraram meses. Setembro se transformou em outubro, outubro em novembro. O inverno chegou em Constantinopla, trazendo chuva fria e ventos cortantes, e Malik ia se esvaziando por dentro, se tornando uma casca. Ele ainda fazia seu trabalho na biblioteca, ainda visitava a mãe 2 vezes por semana, levando remédios e comida, mas era como se ele estivesse operando no automático. Como se a pessoa real que ele era tivesse ido embora e deixado apenas um boneco que sabia fazer os movimentos certos. A mãe dele percebeu que algo estava errado, claro que percebeu. Mães sempre percebem. Filho, o que está acontecendo com você? Ela perguntava, acariciando o rosto dele. Você parece tão cansado, tão triste. Está tudo bem no trabalho. Está tudo ótimo, mãe, Malik mentia, sorrindo aquele sorriso falso que tinha aperfeiçoado. Eu estou cansado, tem muito trabalho na biblioteca, mas está tudo bem. Olha, trouxe pão fresco para você e aquele queijo que você gosta. Ele mudava de assunto rápido antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Amara olhava para o filho com preocupação, mas não pressionava. Ela estava tão fraca agora. Tuberculose estava avançando apesar dos remédios. Ela mal conseguia sair da cama há alguns dias. Tinha uma tosse profunda que sacudia o corpo inteiro. Malik sabia que estava perdendo ela, lentamente, mas com certeza, e isso tornava tudo ainda pior porque ele estava se destruindo para mantê-la viva, mas ela estava morrendo de qualquer jeito. Na biblioteca, Malik trabalhava sozinho a maior parte do tempo agora. Tinha se afastado dos amigos, não participava mais das conversas e risadas no refeitório. Comia sozinho em um canto, quando comia alguma coisa.
Estava perdendo peso, as roupas ficando largas demais, olheiras profundas sob os olhos de tanto não dormir direito. E um personagem que precisa entrar nessa história agora, alguém que vai ser crucial mais tarde. Seu nome era Cristos. Ele tinha 52 anos e trabalhava no Palácio Imperial há mais de 30 anos. Tinha começado como servo de limpeza, quando jovem e gradualmente subido para posições de mais confiança. Agora ele era responsável por supervisionar os aposentos privados da família imperial, garantir que tudo estivesse limpo, organizado, que as velas estivessem sempre acesas, que as roupas estivessem lavadas e passadas. Era um trabalho que exigia discrição absoluta, porque ele via e ouvia coisas que não deveria ver nem ouvir. Cristos era um homem bom, honesto, tinha família própria, 3 filhos já crescidos, 5 netos que adorava. Ele acreditava em fazer seu trabalho direito, em manter a cabeça baixa, em não se meter onde não era chamado. Tinha sobrevivido 3 décadas no palácio exatamente por saber quando ver e quando fingir que não viu. Mas Cristos tinha notado algo estranho acontecendo nos últimos meses. Ele tinha visto um jovem servo sendo levado pelos corredores secretos tarde da noite em direção aos aposentos da imperatriz. Não era incomum, Teodora tinha seus favoritos, sempre teve. Cristos tinha aprendido há muito tempo a não fazer perguntas sobre essas coisas, mas havia algo diferente dessa vez. Talvez fosse o jeito que o rapaz caminhava, tenso, aterrorizado, não como alguém indo para um encontro romântico, mas como alguém indo para uma execução. Cristos começou a prestar atenção sem querer, só notando coisas. Ele via o jovem servo, Malik era o nome dele, trabalhando na biblioteca durante o dia, via como ele tinha mudado ao longo dos meses, como tinha emagrecido, como os olhos tinham ficado vazios. Cristos reconhecia aquele olhar, já tinha visto antes em outros que passaram pelas mãos de pessoas poderosas. Era o olhar de alguém sendo destruído devagar. Uma noite, Cristos estava finalizando seu trabalho perto dos aposentos da imperatriz quando ouviu vozes. A porta estava ligeiramente entreaberta. Ele devia ter ido embora, devia ter fingido que não ouviu nada, mas algo fez parar. Algo fez ficar ali parado na sombra, ouvindo. Era a voz de Teodora, afiada, cruel. Você acha que pode ficar cansado de mim, Malik? Você acha que pode vir aqui com essa cara de enterro e me desagradar? Eu sou a imperatriz. Você deveria estar de joelhos, agradecendo todos os dias por eu ter escolhido você. Quantos dariam tudo para estar no seu lugar? Então outra voz, jovem quebrada. Eu sinto muito, minha senhora. Eu não quis desagradá-la, estou apenas cansado do trabalho, por favor me perdoe. Cansado? Teodora riu, mas era uma risada sem humor. Vou te mostrar o que é cansaço. Você vai ficar aqui comigo a noite toda hoje, não vai dormir 1 hora e amanhã vai trabalhar o dia inteiro na biblioteca sem reclamar. Entendeu? Você precisa aprender seu lugar. Você é meu. Eu posso fazer o que quiser com você. Cristo sentiu algo revirar no estômago dele. Ele tinha filhos da idade daquele rapaz, tinha netos. Pensar em qualquer um deles sendo tratado assim o deixava fisicamente doente. Mas o que ele podia fazer? Ele era apenas um servo, ela era a imperatriz. Ele não podia fazer nada. Ou podia? Essa pergunta começou a crescer na cabeça de Cristos nas semanas seguintes. Toda vez que via Malik arrastando os pés pelos corredores, toda vez que via o rapaz ficando mais e mais apagado, mais e mais destruído, a pergunta ficava mais alta. Você vai fazer alguma coisa ou vai ficar parado vendo um menino ser destruído? Mas fazer o quê? Contar para quem? O imperador Justiniano amava a esposa cegamente, nunca acreditaria em acusações contra ela, especialmente vindas de um servo. Mesmo que acreditasse, o que ele faria? Punir a própria esposa? Improvável, muito improvável. Então Cristos ficou quieto, mas ele observava, sempre observava, e ele esperava por uma oportunidade, por algo que pudesse fazer que realmente importasse. Ele não sabia o que era ainda, mas quando aparecesse, ele ia estar pronto. Ele tinha decidido isso, por mais perigoso que fosse, ele não ia ficar de braços cruzados para sempre. Enquanto isso, Malik estava no fundo do poço. Chegou um ponto no meio de dezembro, 3 meses depois daquela primeira noite maldita, em que ele seriamente considerou acabar com a própria vida. Ele estava no telhado da biblioteca certa manhã, cedo antes do sol nascer. Tinha subido ali para ficar sozinho, para pensar. Ele olhou para baixo. Era uma queda de quase 20 metros. Seria rápido, seria o fim de tudo. Não teria mais que ir aos aposentos da imperatriz, não teria mais que sentir as mãos dela no corpo dele, não teria mais que mentir que gostava daquilo. Teria paz finalmente.
Ele ficou ali parado na beirada por talvez 10 minutos, o vento frio de inverno chicoteando o rosto, e então pensou na mãe. Pensou em como ela ia receber a notícia, seu único filho morto. Ela não ia aguentar, ia morrer de desgosto em dias. E tudo que ele tinha aguentado, todo aquele sofrimento, ia ter sido por nada. Ela ia morrer de qualquer jeito, mas de uma forma ainda mais dolorosa. Malik recuou da beirada, sentou no telhado e chorou. Chorou como não chorava desde criança, soluços profundos que rasgavam o peito. Ele chorou por tudo que tinha perdido, pela inocência, pela esperança, pelo futuro que nunca ia ter. Chorou até não ter mais lágrimas, até ficar vazio de novo, e então ele desceu do telhado e foi trabalhar, porque era isso que ele fazia. Continuava, sempre continuava, porque não sabia fazer outra coisa. Dezembro virou janeiro, janeiro virou fevereiro. Malik estava com Teodora 3 vezes por semana, religiosamente. Ela tinha ficado mais possessiva com o tempo, fazia perguntas sobre onde ele estava quando não estava com ela, com quem conversava, se alguma mulher tinha demonstrado interesse nele. Ela era obcecada, completamente obcecada, tratava ele como propriedade exclusiva, e o pior é que ela genuinamente achava que ele devia se sentir lisonjeado com essa obsessão. Em fevereiro aconteceu algo que mudou tudo. Foi a gota d'água, foi o momento em que Malik tentou reagir e descobriu o quão impotente realmente era. Foi uma noite de quarta-feira. Ele tinha chegado aos aposentos dela como sempre. Ela estava de mau humor por alguma coisa que tinha acontecido durante o dia, alguma disputa política. Malik não sabia os detalhes e não queria saber, ele só queria que aquela noite acabasse logo. Mas Teodora estava com raiva, e quando ela estava com raiva, ela ficava cruel, muito cruel. Ela começou a fazer exigências que Malik não conseguia cumprir, não porque não quisesse, mas porque física e emocionalmente estava no limite. Ele simplesmente congelou, ficou parado sem conseguir se mover. Era como se o corpo tivesse desistido de obedecer os comandos do cérebro. Você está me desobedecendo! Teodora sibilou, se levantando da cama. Você ousa me desobedecer. Não, minha senhora, eu só. Malik tentou explicar, mas ela não quis ouvir. Silêncio! Ela bateu nele, um tapa no rosto que deixou a bochecha em chamas e os ouvidos zumbindo. Eu tenho sido generosa demais com você, muito generosa. Talvez eu deva reconsiderar minha bondade. Talvez sua mãe não precise mais daqueles remédios caros. Será que ela sobrevive sem eles? Vamos descobrir. Não, Malik caiu de joelhos. Não, por favor, eu imploro, eu faço qualquer coisa não machuca ela. Você está certo de que faz qualquer coisa? Ela perguntou, olhando para ele de cima. Malik podia ver o desprezo nos olhos dela, a satisfação de vê-lo implorar. Qualquer coisa, minha senhora, ele repetiu, a voz quebrada pela vergonha e desespero. Então prove, ela disse, e Malik provou. Ele fez tudo o que ela mandou naquela noite, atravessou linhas que nunca pensou que atravessaria, perdeu mais um pedaço da alma que não ia conseguir recuperar nunca. Quando finalmente deixaram ele ir, o sol já estava nascendo. Ele cambaleou pelos corredores de volta ao quarto dele, se sentindo morto por dentro. Você está sentindo a angústia de Malik neste momento? A sensação de estar completamente preso numa teia sem saída. Então me diz nos comentários, se você estivesse no lugar dele, o que você faria? Continuaria tentando aguentar para proteger a mãe? Ou chegaria a um ponto em que simplesmente não daria mais? Não há julgamento aqui, porque quando o poder absoluto te esmaga, sobrevivência é a única lei. Deixe a sua resposta nos comentários, porque quero saber o que você pensa sobre esse dilema impossível. Mas o que Malik não sabia, o que ninguém além de uma pessoa sabia, era que os crimes de Teodora não tinham começado com ele. Ela tinha um histórico longo e sombrio que estava enterrado nos arquivos secretos do palácio, registros que pouquíssimas pessoas tinham acesso. Entre essas poucas pessoas estava Christos. Para entender o que estava prestes a acontecer, precisamos voltar 10 anos no passado, para o ano de 1522, um ano depois de Teodora se tornar imperatriz. Naquela época, havia um jovem servo chamado Andreas. Ele tinha 21 anos, era filho de um ferreiro, tinha conseguido emprego no palácio como escriba assistente. Era bonito, inteligente, educado, exatamente o tipo que Teodora gostava. Andreas desapareceu de repente depois de 6 meses no palácio. A história oficial era que ele tinha roubado dinheiro e fugido da cidade, mas havia rumores, sempre havia rumores. Servos sussurravam que tinham visto Andreas sendo levado para os aposentos da imperatriz, que ele tinha ficado cada vez mais magro e assustado, que então, de uma hora para outra, sumiu completamente. A família de Andreas, o pai ferreiro, tinha tentado investigar, tinha feito perguntas, tinha ido até o palácio exigindo saber o que tinha acontecido com o filho. E então o pai também desapareceu. Acharam ele morto no rio 3 dias depois.
A conclusão oficial foi suicídio, mas não havia testemunhas, não havia carta, nada, só um corpo inchado boiando na água. Depois de Andreas veio Dimitrios, 2 anos mais tarde. Ele tinha 19 anos, trabalhava nos estábulos, era quieto, reservado, tinha uma voz bonita que usava para cantar enquanto trabalhava. Teodora tinha ouvido ele cantar um dia e ficou obcecada. Dimitrios foi visto entrando nos aposentos dela diversas vezes ao longo de 3 meses e então ele também tentou fugir. Conseguiu sair do palácio, mas foi capturado antes de deixar a cidade. Foi acusado de roubar joias da imperatriz, enforcado publicamente em menos de uma semana. Havia outros, muitos outros ao longo dos anos. Alguns sobreviviam e eram eventualmente descartados quando Teodora cansava deles, ficavam traumatizados, mas vivos. Outros não tinham tanta sorte. Outros tentavam resistir, ou fugir, ou falar, e pagavam com a vida ou coisa pior. Cristos conhecia essas histórias, todas elas, porque ele tinha estado lá, trabalhando no palácio, vendo jovens rapazes entrando e saindo dos aposentos da imperatriz, vendo o padrão se repetir de novo e de novo. Ele tinha se convencido durante anos de que não era problema dele, que ele precisava se preocupar com a própria família, com a própria sobrevivência, que se meter nisso ia ser suicídio. Mas agora, vendo Malik, vendo aquele rapaz de 19 anos sendo destruído da mesma forma que os outros tinham sido, algo em Cristos quebrou. Ele simplesmente não conseguia mais ficar parado assistindo, não dessa vez. Tinha que haver um jeito, tinha que haver algo que ele pudesse fazer. O problema era o quê? Teodora era intocável. Ela tinha poder demais, controle demais. Ela manipulava o imperador como um mestre manipula um fantoche. Justiniano acreditava que ela era perfeita, que era incapaz de fazer mal. Ele a defenderia contra qualquer acusação e qualquer um que ousasse acusá-la terminava morto ou preso. Era assim que funcionava. Poder absoluto significava impunidade absoluta. Cristos passou semanas pensando, planejando, procurando por uma brecha, por uma fraqueza no sistema. E então, em uma manhã de março, ele teve uma ideia. Era arriscada, muito arriscada, poderia custar a vida dele se desse errado, mas era a única chance que ele via de fazer diferença. Havia um homem no palácio, um general chamado Belisarius. Ele era o comandante militar mais poderoso do império, amigo próximo do imperador desde a juventude, um dos poucos homens que Justiniano realmente escutava. Havia rumores antigos, de que Belisarius e Teodora não se davam bem, que ela tinha tentado removê-lo de sua posição várias vezes, mas nunca conseguiu porque Justiniano confiava demais nele. Cristos conseguisse levar evidências para Belisarius, evidências sólidas que não pudessem ser ignoradas ou descartadas. Talvez, apenas talvez, Belisarius pudesse fazer algo, pudesse levar ao imperador de uma forma que o imperador não pudesse simplesmente negar. Era uma chance pequena, minúscula, mas era uma chance. O problema era evidências. Que evidências Cristos tinha? Palavras dele contra a imperatriz não iam funcionar. Precisava ser algo concreto, algo que provasse sem sombra de dúvida o que Teodora estava fazendo. Mas o quê? Ela era cuidadosa, muito cuidadosa, sempre cobrindo os rastros, sempre eliminando qualquer um que pudesse falar contra ela. Cristos começou a procurar, discretamente, muito discretamente. Ele tinha acesso aos arquivos dos aposentos imperiais, registros de suprimentos, de servos que entravam e saíam, de gastos pessoais. Ele começou a procurar por padrões, por conexões, por qualquer coisa que pudesse ser usada. E ele encontrou algo, encontrou vários algos. Nos registros de suprimentos, havia pedidos regulares de vinho caro sendo entregue aos aposentos da imperatriz sempre nas noites de segunda, quarta e sábado, sempre tarde da noite, sempre junto com instruções para que um servo específico fosse enviado. Nos últimos 4 meses, o nome que aparecia era sempre o mesmo, Malik. Havia também registros antigos de anos anteriores, outros nomes, Andreas, Dimitrios, Stavros, Nicolaus, sempre o mesmo padrão. Suprimentos sendo enviados, servos sendo convocados, isso por semanas ou meses, e então os nomes desaparecendo, às vezes os servos sendo acusados de crimes, às vezes simplesmente sumindo. Cristos começou a copiar esses registros, trabalhando tarde da noite no escritório vazio, usando toda a sua habilidade de caligrafia que tinha desenvolvido ao longo dos anos. Ele fez cópias perfeitas dos documentos mais comprometedores, escondeu-as enroladas no fundo de um baú velho no quarto dele. Mas ele sabia que isso não era suficiente. Documentos mostrando um padrão eram importantes, mas não eram prova definitiva de crime. Precisava de mais, precisava de testemunho direto, precisava de Malik. Malik precisava estar disposto a testemunhar, a contar tudo o que tinha acontecido, mas Malik ia fazer isso. Ia arriscar a própria vida e a vida da mãe para testemunhar contra a imperatriz. Cristos não sabia, mas precisava descobrir. Uma tarde de final de março, Cristos finalmente se aproximou de Malik. Foi na biblioteca.
Ele tinha observado os horários e sabia que Malik sempre ficava sozinho organizando manuscritos naquela hora. Christos entrou na biblioteca com um carrinho de velas novas que precisavam ser trocadas. Era a desculpa perfeita para estar ali. "Boa tarde, Malik", Christos disse casualmente enquanto começava a trocar as velas. "Você parece cansado hoje. Está tudo bem." Malik levantou os olhos dos livros que estava catalogando. Seu rosto estava magro, os olhos fundos. Ele forçou um sorriso. "Está tudo bem, senhor Christos, obrigado por perguntar. Só muito trabalho." Christos assentiu, mas não disse nada por um momento. Continuou trocando as velas. Então, mantendo a voz baixa, disse sem olhar diretamente para Malik: "Eu sei o que está acontecendo com você, Malik. Sei o que ela está fazendo." Malik congelou, o manuscrito quase caindo de suas mãos. "O que?" Ele sussurrou. "Do que o senhor está falando." "Você sabe exatamente do que estou falando." Christos continuou trabalhando, mantendo tudo casual caso alguém entrasse. Ouvi. Não é a primeira vez que ela faz isso. Não é a primeira vez que um jovem rapaz como você sofre nas mãos dela." Malik olhou ao redor em pânico, verificando se estavam realmente sozinhos. "O senhor não pode falar assim, ela vai nos matar. Eu sei o poder que ela tem." Christos finalmente olhou para Malik, seus olhos velhos e cansados, cheios de compaixão. "Mas também tenho que perguntar, Malik, quanto tempo mais você aguenta? Quanto tempo até ela te destruir completamente, até você não conseguir mais voltar atrás?" Malik sentiu lágrimas queimando nos olhos. Não tinha falado com ninguém sobre isso em 4 meses, tinha guardado tudo dentro e agora alguém sabia, alguém entendia. Ele queria desabar, queria contar tudo, mas o medo era muito grande. "Minha mãe", ele sussurrou, "ela vai matar minha mãe se eu falar alguma coisa." "Eu sei", Christos disse suavemente. "Por isso preciso que você confie em mim. Eu tenho um plano. Não é perfeito, é perigoso, mas pode ser nossa única chance de parar ela, de te libertar, de impedir que ela faça isso com outro rapaz no futuro. Você está disposto a pelo menos ouvir?" Malik ficou em silêncio por um longo momento, seu cérebro lutando entre o medo paralisante e a minúscula fagulha de esperança que tinha sido acesa. Finalmente ele assentiu muito levemente. "Estou ouvindo." E assim começou a conspiração. Pequena, frágil, improvisada, mas era alguma coisa. Pela primeira vez em meses, Malik tinha alguma coisa além de desespero. Ele tinha um aliado, tinha um plano, tinha esperança. E esperança, mesmo que pequena, mesmo que quase impossível, era melhor que nada. Christos explicou a ideia básica. Ele tinha documentos mostrando o padrão de abuso ao longo dos anos, mas precisava de testemunho direto, precisava de alguém que pudesse contar a história em detalhes. E essa pessoa tinha que ser Malik, porque Malik era a vítima atual, a mais recente. Ele continuava nos aposentos da Imperatriz, continuava sendo forçado a estar com ela, e se ele tivesse coragem de testemunhar, se tivesse coragem de falar, talvez, apenas talvez, pudessem construir um caso forte o suficiente. "Mas quem vai acreditar em mim contra ela?" Malik perguntou, a voz cheia de dúvida. "Eu sou ninguém, ela é a Imperatriz." "Verdade", Christos admitiu. "Por isso não vamos diretamente ao Imperador. Vamos a alguém que o imperador confia mais que qualquer outra pessoa além da própria Teodora. Vamos ao general Belisarius. Ele é um homem honrado, justo. Se apresentarmos evidências fortes o suficiente para ele, ele pode ir ao imperador, e quando vem de Belisarius, o imperador vai ter que pelo menos investigar." E se não funcionar, Malik perguntou, se ele não acreditar ou se recusar a se envolver. "Então nós tentamos outra coisa, ou aceitamos a derrota e você continua sobrevivendo como tem feito." Christos disse honestamente. "Eu não tenho todas as respostas, Malik, só tenho um plano que pode funcionar ou pode nos matar. Mas fazer nada definitivamente não muda nada, então prefiro tentar." Malik pensou por um longo momento. 4 meses de horror passaram pela cabeça dele como um filme. 4 meses e nenhum fim à vista. Mais 4 meses, mais 4 anos, até quando? Para sempre. Ele não conseguia mais imaginar continuar assim, simplesmente não conseguia. Então se havia uma chance, qualquer chance, ele precisava arriscar. "Está bem", ele disse finalmente. "Eu faço. Conto tudo para o general Belisarius se o senhor conseguir uma audiência com ele, mas minha mãe, ela precisa estar protegida. Se isso der errado e a Imperatriz descobrir, ela vai matá-la. Vou cuidar disso." Christos prometeu. "Tenho amigos fora do palácio, lugares onde sua mãe pode ficar escondida se necessário. Quando chegar a hora, quando estivermos prontos para dar o passo final, vamos mover ela primeiro, garantir que está segura e então fazemos nossa jogada." "Combinado?" "Combinado." Malik sentiu algo dentro dele que não sentia há meses. Determinação, propósito. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, ele sentia que não estava completamente impotente, que talvez, apenas talvez, houvesse uma saída. Os 2 homens se olharam por um momento, jovem e velho, ambos tomando a decisão consciente de arriscar tudo.
Então Cristos terminou de trocar as últimas velas, deu boa tarde para Malik e saiu da biblioteca, deixando Malik sozinho novamente, mas dessa vez, pela primeira vez em muito tempo, Malik não se sentia completamente sozinho. As semanas seguintes foram uma dança perigosa entre manter as aparências e trabalhar em segredo. Malik continuava sendo convocado aos aposentos de Teodora 3 vezes por semana, continuava obedecendo todas as ordens dela, mas agora havia uma diferença. Agora ele não estava apenas sobrevivendo no automático, agora ele estava observando, memorizando, coletando detalhes que poderia usar depois como testemunho. Toda vez que ela dizia algo particularmente cruel, toda vez que fazia uma ameaça específica contra ele ou contra a mãe dele, toda vez que revelava algo sobre suas vítimas anteriores, Malik guardava aquilo na memória. Ele criou um sistema mental, organizava as informações por data, por tipo de abuso, por ameaças feitas. Ele transformou sua própria dor em evidência. Cada humilhação que sofria se tornava mais uma linha no testemunho que um dia daria. Não era fácil, definitivamente não era fácil. Algumas noites ele saía dos aposentos dela e vomitava nos corredores de tanto nojo de si mesmo, de tanto ódio por ter que continuar fingindo que aceitava aquilo, mas ele tinha um propósito agora, tinha uma razão para aguentar. Não era só pela mãe mais, era por justiça, era para impedir que ela fizesse isso com outra pessoa, era para que Andreas, Dimitrios e todos os outros que vieram antes dele não tivessem sofrido em vão. Cristos, enquanto isso, estava trabalhando em sua própria frente. Ele tinha começado a procurar por outras testemunhas, outros servos que tivessem visto ou ouvido coisas ao longo dos anos. Ele precisava ser extremamente cuidadoso, uma pergunta errada para a pessoa errada e tudo podia desmoronar. Então ele começou devagar, com pessoas em quem confiava, servos veteranos que trabalhavam no palácio há décadas. Foi assim que ele encontrou Helena, uma senhora de 63 anos que trabalhava nas cozinhas desde que era adolescente. Ela era responsável por preparar as bandejas de comida que iam para os aposentos da imperatriz e ela tinha notado padrões ao longo dos anos. Ela se lembrava de Andreas, o jovem escriba de 10 anos atrás, ela se lembrava de como ele tinha pedido para ela adicionar ervas que ajudassem com insônia nas refeições dele porque ele não conseguia dormir mais. Ela se lembrava do olhar morto nos olhos dele. Helena concordou em testemunhar se chegasse a hora. Ela tinha netos, ela olhava para Malik e via os próprios netos, não conseguia ficar calada sabendo que um rapaz da idade deles estava sofrendo, mas ela fez Cristos prometer que ia proteger a família dela se as coisas dessem errado. Cristos prometeu, sabendo que talvez não conseguisse cumprir essa promessa, mas prometeu mesmo assim. Outro que se juntou à causa foi Marcos, um guarda de 40 anos que trabalhava nos corredores perto dos aposentos imperiais. Ele tinha sido um dos guardas que escoltava os jovens servos até a porta de Teodora durante os últimos 5 anos. Ele tinha visto pelo menos 8 rapazes diferentes sendo levados. Tinha visto como eles mudavam ao longo das semanas e meses, como ficavam assombrados, apavorados. Ele nunca tinha feito nada porque guardas não fazem perguntas, guardas só obedecem ordens, mas ele se lembrava de tudo, cada rosto, cada nome, e ele estava disposto a testemunhar também. Então agora eram 4, Malik, Cristos, Helena e Marcos. 4 pessoas dispostas a arriscar tudo para expor a verdade. Era um número pequeno, mas era mais do que 0, era mais do que nada, era o começo de algo. Próximo passo era conseguir uma audiência com o general Belisarius, e isso era complicado, muito complicado. Belisarius era um dos homens mais importantes do Império, comandava exércitos, passava meses fora em campanhas militares. Quando estava em Constantinopla, tinha uma agenda lotada de reuniões e obrigações. Não era alguém que um servo comum conseguia simplesmente ir e falar. Mas Cristos tinha um trunfo. Ele conhecia Léo, o servo pessoal de Belisarius. Eles tinham crescido juntos quando jovens, eram amigos há mais de 40 anos. Léo devia alguns favores para Cristos, favores grandes. Chegou a hora de cobrar esses favores. Cristos procurou Léo uma tarde quando sabia que Belisarius estava fora da cidade em inspeção militar. Eles se encontraram em uma taverna pequena longe do palácio, tomaram vinho enquanto Cristos contava a história toda, ou pelo menos o suficiente dela. Léo ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério, cada vez mais perturbado. Isso é uma acusação grave, Cristos, Léo disse quando Cristos terminou. Você está falando da imperatriz.
Se você estiver errado, se isso for algum tipo de mal-entendido, todos vocês vão morrer, você sabe disso, não é? Eu sei, Cristo respondeu, olhando diretamente nos olhos do amigo. Mas eu não estou errado, Léo. Eu vi com meus próprios olhos, ouvi com meus próprios ouvidos. Esse rapaz, Malik, ele está sendo destruído. Todo dia um pedaço dele morre. Se não fizermos nada, ele não vai sobreviver mais 6 meses. Você tem filhos, você tem netos, imagina se fosse um deles. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Droga, Cristos, você está me pedindo para colocar meu patrão em uma situação impossível. Ele investigar isso e der errado, a imperatriz vai querer a cabeça dele, literalmente. Eu sei o que estou pedindo, Cristos disse, por isso estou pedindo só uma coisa. Uma audiência privada, 1 hora do tempo dele. Deixa eu e o rapaz contarmos nossa história, mostrarmos nossas evidências. Depois disso, o general Belisarius achar que não há nada, que somos loucos ou mentirosos, tudo bem, a gente aceita, mas pelo menos ele vai ter ouvido, pelo menos vai saber. E se um dia acontecer de novo com outra pessoa, ele vai lembrar, vai saber que não foi caso isolado. Então ficou em silêncio por um longo momento, bebeu seu vinho lentamente. Finalmente ele suspirou. Está bem, eu vou conseguir a audiência, mas vai ter que ser em segredo total. Ninguém pode saber, nem os outros guardas, nem os servos, ninguém. E vai ser rápido, 1 hora no máximo, e Cristos. Ele olhou para o amigo com olhos sérios. Se você estiver me enganando, se isso for algum esquema político que eu não entendo, eu nunca vou te perdoar. Mas não é esquema nenhum, Cristos prometeu. É apenas tentar fazer a coisa certa pela primeira vez em décadas de trabalhar nesse palácio e fingir que não vejo nada. A audiência foi marcada para uma semana depois, uma quinta-feira à noite, no escritório particular de Belisarius, em sua residência privada fora do palácio principal. Cristos ia levar Malik, os dois iam apresentar o caso, as evidências, o testemunho, e então ia depender de Belisarius. Ia depender se ele era realmente o homem honrado que as pessoas diziam que ele era, ou se era apenas mais um político que preferia não ver os crimes que aconteciam ao redor dele. Cristos contou para Malik sobre a audiência conseguida. O rosto de Malik era uma mistura de esperança e terror absoluto. Isso é real, ele sussurrou. Isso está realmente acontecendo. Está acontecendo, Cristos confirmou. Agora você precisa estar pronto, você vai ter que contar tudo, todos os detalhes. Vai ser difícil, vai ser humilhante, mas precisa ser feito, você consegue fazer isso. Malik pensou na mãe, pensou em Andreas e Dimitrios e todos os outros. Pensou em quantas vezes mais ele ia ter que ir aos aposentos de Teodora se não fizesse nada. Sim, ele disse com voz firme pela primeira vez em meses. Eu consigo, eu vou contar tudo. Os dias até a audiência passaram devagar, muito devagar. Malik foi convocado 2 vezes mais aos aposentos de Teodora naquela semana e as 2 vezes foram tortura pura. Agora que havia esperança de mudança, agora que havia possibilidade de fim, cada momento com ela era ainda mais insuportável. Era como estar preso em um pesadelo sabendo que pode estar prestes a acordar, mas ainda não tendo certeza. Na segunda dessas noites, algo aconteceu que quase fez tudo desmoronar. Teodora estava de bom humor naquela noite, o que era raro. Ela tinha bebido mais vinho que o normal, estava falando mais que o normal, e em um momento de descuido embriagado, ela disse algo que fez o sangue de Malik congelar. Você sabe, Malik, ela disse, acariciando o cabelo dele, eu realmente gosto de você, mais do que gostei dos outros, você é especial. Por isso estou pensando em fazer algo especial por você. Estou pensando em te promover, fazer você meu secretário pessoal oficial. Você trabalharia diretamente para mim, teria um quarto nos aposentos imperiais, estaria sempre perto de mim. Não seria maravilhoso? Malik sentiu pânico absoluto. Ela estava falando de tornar o arranjo permanente oficial, de prendê-lo ainda mais perto dela. Ele precisou de toda sua força de vontade para não mostrar o horror que sentia. Forçou um sorriso. Você é muito generosa, minha senhora, eu não sei o que dizer. Diga que sim, ela riu. Diga que você quer ficar comigo para sempre. Podemos ser tão felizes juntos, Malik. Eu posso te dar tudo, roupas bonitas, comida boa, uma vida confortável. Tudo o que você precisa fazer é continuar sendo meu, só meu para sempre. Mas para sempre, as palavras ecoavam na cabeça de Malik como uma sentença de morte. Ela estava falando de para sempre, de nunca deixá-lo ir. Aquilo não podia acontecer, simplesmente não podia. Ele precisava que a audiência com Belisarius funcionasse, precisava porque se não funcionasse, se ele ficasse preso naquela situação por anos, décadas, ele ia enlouquecer, ia se matar, ia fazer alguma coisa desesperada. Seria uma honra, minha senhora, ele mentiu, a maior honra da minha vida. Ótimo! Ela bateu palmas animada como uma criança com um brinquedo novo. Vou começar os arranjos na semana que vem.
Malik, estou tão feliz, finalmente encontrei alguém que vale a pena manter. Ela o beijou e Malik deixou, mesmo que por dentro estivesse gritando. Quando finalmente foi liberado naquela noite, Malik correu, literalmente correu pelos corredores até encontrar Cristos. Ele estava quase em pânico. Precisamos fazer isso logo, ele disse ofegante. Ela está planejando me promover, me manter perto dela permanentemente. Se isso acontecer antes da audiência, não vai ter como voltar atrás. Cristos segurou os ombros de Malik. Calma, respira. A audiência é em 3 dias e tudo muda. Você aguenta mais 3 dias. Eu aguento, Malik disse, mas mal conseguia respirar direito. 3 dias, só 3 dias, ele repetiu para si mesmo como um mantra. 3 dias e ou tudo melhora ou tudo acaba de um jeito ou de outro. 3 dias. Esses 3 dias foram os mais longos da vida de Malik. Cada hora parecia durar um dia inteiro. Ele mal conseguia comer, mal conseguia trabalhar, ficava ensaiando mentalmente o que ia dizer para Belisarius, como ia começar, que detalhes ia incluir, que perguntas o general podia fazer. Ele ensaiou 1000 vezes na cabeça, de 1000 jeitos diferentes. Cristos, por sua vez, finalizou a preparação das evidências. Ele tinha feito cópias de todos os documentos importantes, tinha organizado tudo em ordem cronológica, tinha preparado uma apresentação clara e concisa, tinha conversado com Helena e Marcos e garantido que eles estavam prontos para testemunhar se necessário. Tudo estava pronto, tudo que faltava era a própria audiência. Na manhã da quinta-feira, dia da audiência, Malik acordou antes do sol nascer, não que tivesse dormido muito. Ele tinha ficado acordado a maior parte da noite olhando para o teto, pensando, orando para todos os santos que conhecia, pedindo coragem, pedindo justiça, pedindo que aquele dia não fosse o último dia da vida dele. Ele se levantou, se lavou, vestiu sua túnica mais limpa, olhou para si mesmo no pequeno pedaço de espelho quebrado que tinha no quarto. O rosto que olhava de volta era de um estranho, magro, com olhos fundos, aparentando muito mais que 19 anos. Tinha envelhecido décadas em poucos meses, mas nos olhos havia algo novo agora, havia determinação, havia fogo, havia vontade de lutar. Hoje, ele disse para seu reflexo, hoje eu luto, hoje eu falo, aconteça o que acontecer, eu não fico mais calado. Dia de trabalho passou em câmera lenta. Malik cometeu vários erros na catalogação dos manuscritos. Sua cabeça não estava ali, estava já na noite, já na audiência, já dizendo todas as verdades que tinha guardado por tanto tempo. Um dos supervisores da biblioteca percebeu que algo estava errado. Malik, você está bem? Parece doente, quer ir descansar. Não, obrigado, senhor, Malik respondeu. Estou bem, sou um pouco cansado, vou terminar meu trabalho. As horas se arrastaram, tarde veio, depois início da noite. Malik foi até o refeitório, mas não conseguiu comer nada, o estômago estava fechado de ansiedade. Ele viu Cristos do outro lado do refeitório, eles trocaram um olhar. Cristos acenou discretamente com a cabeça, estava na hora. Os dois se encontraram no ponto combinado, perto da saída leste do palácio. Era quase 8 da noite, já estava escuro lá fora. Léo, o servo de Belisarius, estava esperando por eles com um pequeno carruagem coberta. Entrem rápido, ele disse, e não falem nada até chegarmos lá. A viagem até a residência particular de Belisarius levou uns 20 minutos. Ficava em uma área nobre da cidade, longe do palácio principal. A casa era grande e imponente, mas não ostensiva. Tinha um jardim murado que oferecia privacidade, guardas na entrada que verificaram a identidade deles antes de deixar passar. Léo os levou por uma entrada lateral, por corredores de serviço, até chegarem a um escritório no 2º andar. A porta estava entreaberta, luz de velas vindo de dentro. Léo bateu, uma voz grave disse, entre. Eles entraram e Malik viu pela primeira vez o general Belisarius pessoalmente. Ele tinha uns 50 anos, cabelo e barba começando a embranquecer, rosto marcado por cicatrizes de batalha, olhos escuros e inteligentes que pareciam avaliar tudo em um segundo. Ele estava sentado atrás de uma mesa grande de carvalho, vestindo roupas civis simples. Ele gesticulou para 2 cadeiras na frente da mesa. Sentem-se. Malik e Cristo sentaram, o coração de Malik batendo tão forte que ele tinha certeza que todos na sala conseguiam ouvir. Belisarius os observou em silêncio por um momento, então disse, Léo me contou uma história perturbadora. Me disse que vocês têm acusações graves contra a imperatriz, acusações que envolvem abuso de poder e crimes contra servos do palácio. Isso está correto? Sim, meu senhor, Cristos respondeu, sua voz firme. Está correto e temos evidências para apoiar nossas afirmações. Evidências? Belisarius repetiu. Mostre-me então, e essa melhor ser boa, porque se vocês estão me fazendo perder tempo, ou pior, se estão tentando me usar em algum jogo político, as consequências vão ser severas, entenderam? Entendemos, senhor.
Senhor, Cristo disse, e começou a desembrulhar os documentos que tinha trazido. Começou a explicar os padrões que tinha encontrado, os nomes, as datas, os suprimentos sendo enviados, os servos sendo convocados e depois desaparecendo. Ele falou por uns 15 minutos. Belisarius ouvia em silêncio, olhos fixos nos documentos, rosto inexpressivo. Quando Cristo terminou, Belisarius olhou para Malik. E você, jovem, qual seu nome? Malik, senhor, Malik conseguiu dizer, a voz saindo rouca. Malik, Belisarius se inclinou para frente. E você está alegando que a imperatriz tem forçado você a... Ele hesitou buscando as palavras certas, a visitá-la em seus aposentos privados contra sua vontade. Sim, senhor, Malik disse, e então, respirando fundo, decidiu que era hora de contar tudo. Eu vou contar para o senhor exatamente o que aconteceu do começo ao fim, e o senhor pode acreditar ou não, mas vai ser a verdade, cada palavra. Então Malik começou a falar, e uma vez que começou, não conseguiu parar. Tudo que ele tinha guardado por meses saiu em uma torrente de palavras. Ele contou sobre aquela tarde na biblioteca, quando Teodoro o ameaçou pela primeira vez. Contou sobre as convocações, sobre as noites nos aposentos dela, sobre as coisas que ela o forçou a fazer e dizer, sobre as ameaças constantes contra sua mãe, sobre como ele tinha pensado em suicídio, sobre o desespero absoluto de estar completamente preso sem saída. Ele falou por quase 30 minutos sem parar, lágrimas escorrendo pelo rosto em alguns momentos, voz quebrando em outros, mas ele não parou, não deixou nada de fora, contou detalhes que nunca pensou que contaria para alguém, detalhes humilhantes, degradantes, mas necessários para que Belisarius entendesse a gravidade completa da situação. Quando Malik finalmente terminou, estava exausto, esgotado, sentindo como se tivesse corrido uma maratona. Ele limpou os olhos com as costas da mão e olhou para Belisarius, esperando pela reação, esperando para ver se tinha sido acreditado ou se tinha acabado de assinar sua própria sentença de morte. Belisarius estava pálido, visivelmente abalado. Ele tinha ouvido histórias horríveis em suas décadas como soldado e general, tinha visto os piores aspectos da natureza humana em campos de batalha, mas isso era diferente. Isso era um tipo de crueldade fria e calculada que ele tinha dificuldade de processar. Meu Deus, ele disse finalmente, a voz baixa. Você está me dizendo a verdade? Ele não estava perguntando, estava afirmando. Ele acreditava, Malik podia ver nos olhos dele que ele acreditava. Estou, senhor, Malik disse. Cada palavra é verdade, eu juro por tudo que é sagrado. Belisarius ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos nos documentos na mesa, processando tudo que tinha ouvido. Finalmente ele olhou para Cristo. Você disse que há outras testemunhas, pessoas que viram ou ouviram coisas. Sim, senhor, Cristo respondeu. Uma senhora das cozinhas que se lembra de vários dos rapazes ao longo dos anos, e um guarda que escoltou muitos deles, ambos estão dispostos a testemunhar se necessário. E a mãe do rapaz, Belisarius olhou para Malik, ela está segura, se eu decidir levar isso adiante, a imperatriz vai tentar atingi-la primeiro. Ela não está segura ainda, senhor, Malik admitiu. Por isso precisamos movê-la antes de qualquer coisa, antes de qualquer confronto, é minha única condição. Minha mãe precisa estar em segurança ou eu não dou nenhum passo adiante. Compreensível, Belisarius assentiu, e corajoso da sua parte, a maioria dos homens na sua posição estaria apenas tentando salvar a própria pele. Ele se levantou e caminhou até a janela, ficou olhando para a noite lá fora. Quando falou novamente, sua voz estava pesada. Vocês sabem o que estão me pedindo para fazer? Estão me pedindo para acusar a imperatriz, a esposa do homem que eu sirvo, que é meu amigo desde a juventude, de crimes hediondos. Se eu fizer isso, se eu levar isso ao imperador, vai causar uma crise no mais alto nível do império, e se der errado, todos nós vamos morrer, vocês entendem isso. Nós entendemos, senhor, Cristo disse. Mas a alternativa é deixar ela continuar fazendo isso, com Malik, com o próximo, com quantos mais ao longo dos anos, alguém precisa parar ela, e o Senhor é a única pessoa no Império com poder suficiente para fazer isso. Belisarius virou de volta para eles. E se o imperador não acreditar, se ele decidir que estou mentindo ou que é uma conspiração contra sua esposa? Então, pelo menos nós tentamos, Malik disse, e o Senhor vai saber que fez o que era certo, independente do resultado. Belisarius olhou para aquele jovem de 19 anos, magro, traumatizado, mas com fogo nos olhos, com coragem que muitos soldados que ele conhecia não tinham, e ele tomou sua decisão. Está bem, ele disse, eu vou fazer isso. Vou investigar mais, vou falar com as outras testemunhas, vou construir um caso sólido e então vou ao imperador, mas preciso de tempo, algumas semanas pelo menos, vocês podem aguentar mais algumas semanas. Posso, senhor? Malik disse mesmo que a ideia de mais algumas semanas com Teodoro o fizesse querer gritar, se é o que precisa ser feito.
Belisarius voltou para a mesa e pegou uma pequena moeda de ouro. Tem um homem que me deve favores, ele tem uma propriedade rural a 2 dias de viagem de Constantinopla. Vou mandar sua mãe para lá, Malik, ela vai estar sob proteção armada, ninguém vai tocá-la. Quando chegar a hora de confrontarmos a imperatriz, sua mãe já vai estar segura, isso funciona para você. Funciona assim, senhor? Malik sentiu um peso imenso sair dos ombros, sua mãe ia estar segura, acontecesse o que acontecesse com ele, ela ia estar segura. Obrigado, senhor, muito obrigado. Não me agradeça ainda, Belisarius disse. Não até isso acabar, agora voltem ao palácio, ajam normalmente, não mudem nada em suas rotinas. Não podem dar nenhum sinal de que algo mudou, a imperatriz é astuta. Se ela sentir que algo está errado, vai atacar antes que possamos nos preparar, entendem? Nós entendemos, senhor? Cristos e Malik disseram juntos, e então Léo os levou de volta à carruagem, de volta ao palácio, de volta às suas vidas como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Agora eles tinham um aliado poderoso, agora tinham esperança real, agora era só questão de tempo e estratégia, até o momento certo de atacar, até o momento de finalmente trazer justiça. As 3 semanas seguintes foram as mais tensas da vida de Malik. Por fora ele mantinha a rotina normal, trabalhava na biblioteca, ia aos aposentos de Teodora quando convocado, sorria quando devia sorrir, obedecia quando devia obedecer, mas por dentro ele estava contando os dias, as horas, esperando pela notícia de que a mãe estava segura, de que era a hora de agir. Belisarius trabalhou rápido, mas cuidadosamente. Primeiro ele enviou Amara, a mãe de Malik, para a propriedade rural como prometido. Inventou uma história de que ela precisava de ar fresco para ajudar com a tuberculose. Conseguiu autorização através de canais oficiais para que não levantasse suspeitas. Mara foi transportada com conforto e cuidado, acompanhada por um médico e 2 guardas de confiança. Ela não sabia porque estava sendo levada embora, só sabia que o general Belisarius tinha ordenado pessoalmente. Ela estava confusa, mas não questionou. Malik recebeu a notícia através de Cristos. Sua mãe está segura, Cristos sussurrou para ele na biblioteca uma manhã. Está sendo bem tratada, tem um médico cuidando dela, está em um lugar bonito com ar puro, ela vai ficar bem. Malik sentiu lágrimas de alívio, uma preocupação gigante saindo dos ombros dele. Ela sabe por quê? Ele perguntou. Ela sabe o que está acontecendo. Não, Cristos disse, é melhor assim, se ela não sabe nada, não pode acidentalmente revelar nada. Quando tudo acabar, você explica tudo para ela. Enquanto isso, Belisarius estava reunindo mais evidências e testemunhas. Ele falou com Helena das cozinhas, com Marcos o guarda, com outros servos veteranos que tinham visto coisas ao longo dos anos. Cada conversa era feita em segredo total, em lugares diferentes, em horários diferentes, nunca um padrão que pudesse ser notado. Belisarius também fez algo que ninguém esperava. Investigou as mortes e desaparecimentos dos servos anteriores, Andreas, Dimitrios e os outros. Ele usou seus contatos militares para acessar registros oficiais, relatórios de investigação, testemunhos arquivados. O que ele encontrou foi perturbador. Andreas, o escriba que tinha desaparecido 10 anos atrás, oficialmente tinha fugido após roubar dinheiro, mas Belisarius encontrou inconsistências nos relatórios. Testemunhas que tinham sido ignoradas, um servo que tinha visto Andreas sendo arrastado por guardas da imperatriz na noite que desapareceu. Esse servo tinha dado testemunho na época, mas o testemunho tinha sido descartado como não confiável, por ordens de quem? De Teodora, obviamente. Pai de Andreas, o ferreiro que tinha morrido no rio, oficialmente suicídio, mas Belisarius encontrou o relatório do exame do corpo. Via marcas de luta, ferimentos que não eram consistentes com afogamento voluntário. O médico que examinou o corpo tinha notado suas suspeitas, mas tinha sido ordenado a não investigar mais, de novo por ordens de cima, de muito cima. Dimitrios, o jovem dos estábulos, tinha sido enforcado publicamente por roubo, mas Belisarius descobriu que as evidências contra ele eram fracas, baseadas apenas no testemunho de um único guarda, que coincidentemente era pago diretamente por Teodora. Não havia outras testemunhas, não havia evidências físicas, só a palavra de um homem contra a de um rapaz aterrorizado que mal conseguiu se defender no julgamento. O padrão era claro demais para ignorar. Ao longo de 15 anos, pelo menos 8 jovens servos tinham sido vítimas de Teodora. Alguns sobreviveram e foram descartados quando ela cansou, outros tentaram fugir ou resistir e foram eliminados. As evidências estavam todas ali, espalhadas por diferentes arquivos, diferentes registros, mas ninguém nunca tinha juntado as peças porque ninguém tinha ousado olhar, porque ela era a imperatriz intocável. Mas Belisarius estava olhando agora e o que ele via o deixava furioso.
Ele era um homem de honra, tinha dedicado a vida a servir o império, a proteger o povo, e aqui estava uma das pessoas mais poderosas do império usando esse poder para destruir jovens inocentes. Era intolerável, absolutamente intolerável. Ele compilou tudo em um dossiê detalhado, documentos, testemunhos, cronologia, padrões, evidências de mortes suspeitas, tudo organizado de forma que até uma criança conseguiria entender o que estava acontecendo. Então ele precisou tomar a decisão mais difícil da carreira dele, como apresentar isso ao imperador Justiniano. Justiniano e Belisarius eram amigos há mais de 30 anos, tinham crescido juntos, lutado lado a lado, construído o império juntos. Justiniano confiava em Belisarius mais do que em qualquer outra pessoa exceto Teodora, mas justamente por isso Belisarius sabia que seria difícil. Justiniano amava a esposa loucamente, via ela como perfeita, como essencial para seu reinado, ouvir que ela era um monstro seria devastador para ele. Belisarius decidiu que a abordagem tinha que ser direta, sem rodeios, levar as evidências, apresentar os fatos, deixar os fatos falarem por si. Não havia jeito suave de fazer isso, então tinha que ser da forma mais honesta e clara possível. Ele marcou uma audiência privada com o imperador, disse que era questão de segurança nacional urgente. Justiniano concordou em encontrá-lo, curioso sobre o que poderia ser tão urgente. A reunião foi marcada para um sábado de manhã, nos aposentos particulares do imperador, apenas os dois, sem guardas, sem escribas, total privacidade. Enquanto isso, Malik estava vivendo seus últimos dias sob o controle de Teodora. Ele não sabia exatamente quando seria o confronto. Cristo só tinha dito que seria em breve, muito em breve. Cada ida aos aposentos dela agora parecia a última. Cada vez ele pensava, talvez essa seja a última noite, talvez eu nunca mais tenha que voltar aqui. Mas Teodora estava ficando mais possessiva, mais obsessiva. Ela falava constantemente sobre promover Malik, sobre mantê-lo perto dela permanentemente, sobre como eles podiam ser felizes juntos. Ela tinha até começado a dar presentes caros para ele, roupas finas, um anel de ouro, coisas que Malik não sabia o que fazer com elas porque aceitar seria tornar aquilo ainda mais real, mas recusar poderia deixá-la com raiva. Uma noite, poucos dias antes da audiência marcada de Belisarius com o imperador, Teodora disse algo que fez Malik perceber o quão doente ela realmente estava. Eles estavam nos aposentos dela, ela estava deitada na cama, Malik sentado em uma cadeira perto. Ela estava em um dos raros momentos calmos dela, quase sonhadora, falando devagar. Você sabe, Malik, ela disse olhando para o teto, eu nunca tive escolha sobre nada na minha vida quando era jovem. Era pobre, era nada, homens faziam o que queriam comigo e eu não podia fazer nada. Ela virou a cabeça para olhar para ele. Mas agora eu tenho poder, agora eu escolho, agora eu tomo e sabe de uma coisa? Ela sorriu, é maravilhoso, é tão maravilhoso ter controle, ter alguém que precisa obedecer, que não pode dizer não, você entende como é libertador. Malik sentiu náusea. Ela estava confessando. Ela estava literalmente confessando que sabia que o que fazia era errado, que ele não tinha escolha, que era abuso de poder, e ela não se importava, ela achava libertador. Ela tinha sido vítima, então agora achava que tinha direito de ser a abusadora. Era uma lógica doente, completamente doente. Eu entendo, minha senhora, ele mentiu, porque o que mais podia fazer, discordar, seria perigoso demais. Sabia que você entenderia. Ela esticou a mão e tocou o rosto dele. Você e eu somos parecidos, Malik, ambos sobreviventes, ambos fazemos o que precisa ser feito, por isso você é perfeito para mim. Malik forçou um sorriso, por dentro desejando que aquilo acabasse logo, que Belisarius agisse logo, que aquela mulher doente fosse impedida de continuar destruindo vidas. Ele conseguiu aguentar mais 2 horas naquela noite antes de ser liberado. Quando saiu, ele foi direto para um canto escuro do palácio e chorou de raiva, de nojo, de antecipação pelo que estava por vir. 2 dias depois, sábado de manhã, Belisarius chegou aos aposentos particulares do imperador Justiniano, carregando um baú de madeira com todos os documentos e evidências que tinha coletado. O imperador estava esperando, vestindo roupas casuais, ele sorriu quando Belisarius entrou. Meu velho amigo, que segredo de Estado é tão importante que não podia esperar até segunda-feira. Belisarius não sorriu de volta, seu rosto era grave. Justiniano, ele disse, o que vou te contar vai ser difícil de ouvir, muito difícil, mas preciso que você me ouça até o fim. Preciso que você veja todas as evidências antes de formar sua opinião. Você pode me prometer isso? O sorriso sumiu do rosto de Justiniano. Ele conhecia o amigo há tempo suficiente para saber quando algo era sério.
Claro, ele disse sentando em uma cadeira, o que está acontecendo. Belisarius colocou o baú na mesa, abriu e começou a tirar os documentos. É sobre Teodora, ele disse simplesmente. Ela tem cometido crimes graves ao longo de muitos anos, crimes contra servos jovens, abuso de poder, coerção, possivelmente assassinato ou envolvimento em assassinatos, e eu tenho provas. O rosto de Justiniano ficou branco, depois vermelho de raiva. Escolha suas próximas palavras com muito cuidado, Belisarius, ele disse, a voz perigosamente baixa. Você está acusando minha esposa, a imperatriz, de crimes. Estou, Belisarius disse, mantendo a voz firme mesmo que o coração estivesse acelerado. E vou provar cada palavra, mas precisa me ouvir, precisa ver o que eu vi, e então você decide. Se depois de ver tudo você achar que estou errado, que estou louco, eu aceito qualquer punição que você determinar, mas antes disso, só me ouça. Justiniano ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o amigo, vendo a seriedade no rosto dele. Finalmente ele acenou com a cabeça. Fale então, mas que Deus te ajude se estiver mentindo. Belisarius começou. Ele apresentou os documentos um por um, explicou o padrão, mostrou os nomes, as datas, os registros de suprimentos, os testemunhos de servos. E passou por cada caso anterior, Andreas, Dimitrios, os outros. Mostrou as inconsistências nas investigações oficiais, as evidências de encobrimento, e então ele chegou ao caso atual, Malik. Existe um jovem de 19 anos chamado Malik, Belisarius disse. Ele trabalha na biblioteca do palácio e há 4 meses a imperatriz começou a forçá-lo a visitá-la em seus aposentos privados, usando ameaças contra a mãe doente dele para garantir cooperação. Ele me contou tudo em detalhes e eu acreditei nele, acreditei porque o testemunho dele é consistente com todos os casos anteriores, porque ele não tem motivo para mentir, porque ele está claramente traumatizado e porque ele pediu apenas uma coisa, que sua mãe fosse protegida antes de qualquer ação ser tomada. Isso não é comportamento de alguém procurando vantagem pessoal, é comportamento de alguém desesperado buscando justiça. Justiniano ouviu tudo em silêncio. À medida que Belisarius falava, à medida que as evidências se acumulavam, o imperador ficava cada vez mais pálido, mais abalado. Ele olhou todos os documentos, leu testemunhos, viu os padrões e não conseguia negar, não conseguia simplesmente descartar como mentira. Via evidências demais, consistência demais. Quando Belisarius terminou, quase 2 horas depois de começar, Justiniano estava com a cabeça entre as mãos, parecendo ter envelhecido 10 anos. Por um longo tempo ele não disse nada, apenas ficou sentado processando tudo o que tinha ouvido. Finalmente ele levantou a cabeça, lágrimas nos olhos. Como ele sussurrou, como eu não vi, como ela fez isso por tantos anos e eu não percebi nada. Porque ela era cuidadosa, Belisarius disse gentilmente. Porque ela sabia exatamente como agir, e porque você confia nela, ama ela, não há vergonha nisso, Justiniano, ela te enganou, enganou todos nós. Mas o que eu faço agora? Justiniano perguntou, a voz quebrada. Ela é minha esposa, eu a amo, mas se o que você está me mostrando é verdade, ela é um monstro, como eu lido com isso. Mas você faz o que sempre fez, Belisarius disse. Você faz o que é certo, independente do custo pessoal. Você é o imperador, seu dever é para com a justiça, para com o povo. Se ela cometeu esses crimes, ela precisa responder por eles, mesmo que seja sua esposa. Mas Justiniano fechou os olhos, respirou fundo várias vezes. Quando abriu os olhos de novo, havia resolução neles, misturada com dor profunda. Você está certo, ele disse. Precisa haver investigação oficial, precisa haver julgamento se as evidências se confirmarem. Ele olhou para Belisarius. Esse jovem Malik, ele está disposto a testemunhar publicamente. Mas está, Belisarius confirmou, ele está apavorado, mas está disposto. Então convoque ele, convoque todas as testemunhas. Ordenar uma investigação imperial formal será conduzida por um magistrado neutro, alguém que não tem ligações nem comigo nem com Teodora, e se a investigação confirmar essas acusações... Ele pausou, a voz tremendo. Então haverá julgamento público e ela responderá por seus crimes como qualquer cidadão responderia. Mas se ela resistir, Belisarius perguntou, se ela tentar usar sua posição para impedir a investigação. Então eu a impedirei, Justiniano disse. Sou o imperador, minha palavra é lei, ela não está acima da lei, ninguém está, nem mesmo minha esposa. Belisarius assentiu, respeitando a coragem que aquilo estava exigindo do amigo. Quando começa a investigação? Hoje, Justiniano se levantou. Agora, vou ordenar que ela seja confinada aos aposentos dela até a investigação ser concluída. Vou colocar guardas que respondem apenas a mim. Ela não vai poder ameaçar ninguém, não vai poder eliminar evidências. E você, ele olhou para Belisarius, você vai supervisionar pessoalmente. Quero garantir que isso seja feito corretamente. Mas será feito, Belisarius prometeu.
E Justiniano, ele disse uma última coisa antes de Belisarius sair: se ela for considerada culpada, qual será o castigo? Belisarius parou na porta, virou. Esse será seu papel decidir, mas eu recomendaria exílio perpétuo no mínimo, perda de todos os títulos e propriedades. Ela precisa perder tudo que usou para cometer esses crimes. Mas Justiniano assentiu lentamente. Exílio, ele repetiu, exilar minha própria esposa, Deus me ajude. Deus nos ajude a todos, Belisarius disse e saiu. A notícia da investigação formal contra a imperatriz se espalhou pelo palácio como fogo em palha seca. Servos sussurravam em cantos, cortesãos especulavam em grupos. Ninguém sabia exatamente os detalhes, mas todos sabiam que algo enorme estava acontecendo. A imperatriz Teodora tinha sido confinada aos seus aposentos por ordem do próprio imperador. Guardas leais apenas a Justiniano bloqueavam suas portas. Ela não podia sair, não podia enviar mensagens, estava completamente isolada. Malik recebeu a notícia através de Cristos. Agora, Cristos disse, os olhos brilhando com algo entre esperança e medo. O imperador ordenou investigação formal. Você vai ser chamado para testemunhar oficialmente. Está pronto. Malik assentiu. Ele estava apavorado, mas também sentiu algo que não sentia há meses. Esperança real, esperança tangível. Não preciso mais ir lá, ele perguntou. Não preciso mais vê-la. Mas não, Cristos confirmou. Acabou, Malik, esse pesadelo acabou, você está livre dela. Malik sentiu as pernas quase falharem, ele se apoiou na mesa de trabalho, tentando processar. Acabou, realmente acabou, ele não ia ter que voltar àqueles aposentos nunca mais. Não ia ter que sentir as mãos dela no corpo dele, não ia ter que mentir que gostava daquilo. Estava livre pela primeira vez em 4 meses horríveis, estava livre. A investigação oficial foi conduzida por um magistrado chamado Marcus Aurelius. Não tinha relação com o imperador romano famoso, só compartilhava o nome. Ele tinha 60 anos, era conhecido por ser justo, mas severo, tinha conduzido várias investigações de crimes de alto nível ao longo dos anos. Era perfeito para o trabalho, imparcial, experiente, impossível de intimidar ou subornar. O magistrado Marcos montou escritório em uma sala neutra do palácio, começou a chamar testemunhas uma por uma. Cristos foi o primeiro. Ele apresentou todos os documentos, explicou o padrão, deu o contexto histórico, falou por quase 3 horas. O magistrado tomou notas meticulosas, fez perguntas penetrantes, verificou cada detalhe. Lena das Cozinhas foi a segunda. Ela contou sobre Andreas e os outros que ela se lembrava, sobre como eles tinham mudado ao longo das semanas, sobre conversas que tinha ouvido, sobre padrões que tinha notado. Ela chorou enquanto falava, dizendo que se sentia culpada por não ter feito nada na época. O magistrado assegurou que ela não era culpada, que ela era testemunha, não cúmplice. Marcos, o guarda, testemunhou no 3º dia. Ele deu nomes e datas específicas, quantos jovens ele tinha escoltado aos aposentos da imperatriz ao longo de 5 anos, como eles sempre pareciam aterrorizados, como ele tinha ordens expressas de não falar sobre isso com ninguém, como tinha sido ameaçado de morte se quebrasse o silêncio. Então chegou a vez de Malik. Foi no 4º dia da investigação, uma terça-feira de manhã. Ele entrou na sala de investigação com as pernas tremendo. O magistrado Marcos estava sentado atrás de uma mesa, havia um escriba no canto anotando tudo, e havia Belisarius também, presente como observador em nome do imperador. Sente-se, jovem, o magistrado disse, sua voz era firme, mas não cruel. Você é Malik, servo da Biblioteca Imperial, correto? Sim, senhor, Malik disse, sentando na cadeira indicada. Malik, o magistrado, se inclinou para a frente. Você sabe por que está aqui? Sabe o que precisa fazer. Preciso que você me conte tudo o que aconteceu entre você e a imperatriz Teodora. Do início até agora, não deixe nada de fora. Por mais difícil que seja, estou aqui para ouvi-lo e acredito em você. Mas preciso da história completa para que justiça seja feita. Você consegue fazer isso? Consigo, senhor, Malik disse, e então, pela 2ª vez na vida, ele contou tudo. Ele falou por quase 4 horas. O magistrado pausou várias vezes para dar água para ele, para deixar ele recuperar compostura quando as emoções ficavam muito fortes, mas Malik continuou. Ele contou sobre aquela primeira tarde na biblioteca, sobre as ameaças contra a mãe, sobre a primeira noite nos aposentos dela, sobre como o abuso tinha escalado ao longo dos meses, sobre as ameaças constantes, sobre como ele tinha pensado em suicídio, sobre tudo. O magistrado fez perguntas específicas, sobre datas, sobre detalhes físicos dos aposentos, sobre palavras exatas que Teodora tinha dito, sobre testemunhas que podiam corroborar partes da história. Malik respondeu tudo com o máximo de precisão que conseguia, sua memória estava cristalina sobre aqueles meses de horror.
cada detalhe gravado no cérebro dele. Quando terminou, o magistrado ficou em silêncio por um momento, então disse algo que fez Malik querer chorar de alívio. Eu acredito em você, Malik, cada palavra, e vou fazer tudo ao meu poder para garantir que justiça seja feita. Você foi incrivelmente corajoso ao vir aqui. Ao contar sua história, muitos homens não teriam essa coragem. Obrigado, senhor, Malik disse, a voz rouca de tanto falar. Você pode ir agora, o magistrado disse. Descanse, cuide de si mesmo. Você passou por um trauma imenso. Quando o julgamento formal acontecer, vou precisar que você testemunhe de novo, publicamente dessa vez. Será ainda mais difícil. Você acha que consegue? Mas consigo, senhor, Malik disse. Vou fazer o que for necessário. Lisarius acompanhou Malik até a porta, colocou uma mão no ombro dele. Você se saiu muito bem, ele disse. Seu testemunho foi poderoso, verdadeiro, vai fazer diferença. Obrigado, general, Malik disse. Obrigado por acreditar em mim, por me ajudar por tudo. Era o que precisava ser feito, Belisarius disse simplesmente. Agora vai descansar. Enquanto a investigação prosseguia, Teodora estava isolada e furiosa em seus aposentos. Ela tinha tentado enviar mensagens, subornar guardas, exigir audiência com o imperador. Nada funcionou. Os guardas tinham ordens diretas, ninguém entra, ninguém sai, nenhuma mensagem passa. Ela estava completamente cortada de seu poder, de sua influência. Pela primeira vez em 15 anos como imperatriz, ela estava impotente. Justiniano visitou ela uma vez durante a investigação, foi no 5º dia. Ele precisava olhar nos olhos dela e perguntar diretamente. Quando ele entrou nos aposentos dela, Teodora correu até ele. Justiniano, graças a Deus, ela disse, essa investigação ridícula, essas acusações absurdas, você sabe que não são verdade, você me conhece, me ama, não deixe eles fazerem isso comigo. Mas Justiniano olhou para ela, a mulher que ele amava há mais de 15 anos, e perguntou a única pergunta que importava. É verdade, Teodora? Você fez o que eles estão dizendo que você fez? Você abusou daqueles jovens servos. Mas Teodora parou, leu algo no rosto do marido, percebeu que ele já sabia a resposta, que já tinha visto as evidências. Ela tentou uma abordagem diferente. Eles eram nada, Justiniano, apenas servos, você acha que isso importa? Importa, ele disse, a voz carregada de dor e decepção. Importa porque eles são pessoas, porque você usou seu poder para destruir vidas inocentes, porque você se tornou exatamente o tipo de pessoa que você costumava odiar quando era jovem e impotente. Mas eu sobrevivi, Teodora disse, a voz ficando dura. Fiz o que precisava fazer para sobreviver, para manter meu poder, você faria o mesmo. Não, Justiniano disse, nunca, e você sabe disso. Ele virou para sair. Não vou interferir na investigação, Teodora. Se você for considerada culpada, vai responder pelos seus crimes. Você me ama? Ela gritou enquanto ele saía. Você prometeu me amar sempre. Não pode fazer isso comigo. Mas Justiniano parou na porta, não virou. Eu amo quem eu pensava que você era, ele disse. Não sei se essa pessoa realmente existiu algum dia. E então ele saiu, deixando Teodora sozinha com sua raiva e pela primeira vez talvez na vida adulta, com medo real. A investigação durou 2 semanas no total. Ao final, o magistrado Marcos tinha entrevistado 17 testemunhas, analisado centenas de documentos, reconstruído uma cronologia completa de 15 anos de abusos. Não havia dúvida, as evidências eram esmagadoras. Teodora tinha usado sua posição como imperatriz para coagir e abusar de pelo menos 8 jovens servos ao longo dos anos, possivelmente mais que nunca foram identificados. Ela tinha ameaçado testemunhas, eliminado evidências e estava diretamente ou indiretamente envolvida em pelo menos 2 mortes suspeitas. O relatório final foi apresentado ao imperador Justiniano. Eram quase 100 páginas de testemunhos, evidências, conclusões. A recomendação do magistrado era clara: julgamento público formal e, se considerada culpada, punição máxima permitida por lei, que no caso de uma imperatriz seria exílio perpétuo e perda total de títulos e propriedades. Justiniano leu o relatório inteiro, cada página, cada palavra. Quando terminou, ele ficou sentado em silêncio por horas, apenas olhando para o nada, processando o fato de que a mulher que ele amava, em quem confiava acima de qualquer outra pessoa, era capaz de crueldades que ele mal conseguia imaginar. Finalmente, ele tomou sua decisão. Haverá julgamento público, ele ordenou, em 1 semana na sala de audiências do palácio, aberto a todos os cidadãos que quiserem assistir, que seja transparente, que todos vejam que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei no meu império, nem mesmo minha esposa. Mas assim foi marcado o julgamento da imperatriz Teodora, algo sem precedentes na história do império. Pela primeira vez, uma imperatriz seria julgada publicamente por crimes contra o povo. A notícia se espalhou por toda Constantinopla, a cidade inteira falava sobre isso. Alguns defendiam Teodora, dizendo que eram mentiras de inimigos políticos, outros acreditavam nas acusações, dizendo que sempre souberam que havia algo errado. A cidade estava dividida.
Mas para Malik, para Cristos, para Helena, para Marcos e para todos que tinham tido coragem de testemunhar, aquilo era vitória. Independente do resultado do julgamento, o fato de haver um julgamento já era vitória. A verdade estava sendo ouvida, suas vozes importavam, pela primeira vez, suas vozes realmente importavam. Semana antes do julgamento passou devagar para Malik. Ele estava nervoso, ansioso, mas também sentindo algo novo, paz interior. O pesadelo tinha acabado, acontecesse o que acontecesse no julgamento, ele não ia mais ter que ir aos aposentos de Teodora, não ia mais ter que obedecer ordens dela, ela não tinha mais poder sobre ele, estava livre de verdade. Ele visitou a mãe na propriedade rural onde ela estava sendo mantida. Foi a primeira vez que se viam em 3 semanas. Amara chorou quando viu o filho. Ele parecia diferente, mais magro sim, com olheiras, mas havia algo nos olhos dele que não estava lá antes. Havia força, havia cura começando. Mãe, Malik disse segurando as mãos dela, eu tenho muito para te contar sobre por que você está aqui, sobre o que aconteceu comigo nos últimos meses. Vai ser difícil de ouvir, mas preciso te contar. Você merece saber a verdade. Ele contou tudo, cada detalhe horrível. Sua mãe chorou, ficou furiosa, quis sair correndo para matar Teodora com as próprias mãos, mas Malik a segurou. Já acabou, mãe, ele disse. Já acabou, ela não pode mais me machucar e vai responder pelo que fez, vai haver justiça. Meu filho, Amara abraçou ele forte. Eu sinto tanto, tanto que você passou por isso sozinho, se eu soubesse, se tivesse imaginado. Mas não tem como você poderia saber, Malik disse. Eu escondi bem, fiz o que precisava fazer para te proteger e funcionou. Você está segura, está viva, está sendo cuidada, era tudo o que eu queria. Você é tão corajoso, ela disse, mais corajoso que qualquer guerreiro enfrentar aquilo, sobreviver àquilo e ainda ter coragem de testemunhar. Estou tão orgulhosa de você, filho, tão orgulhosa. Aquelas palavras curaram algo profundo em Malik. Ele tinha sentido vergonha por tanto tempo, vergonha do que tinha sido forçado a fazer, vergonha de não ter reagido, mas ouvir a mãe dizer que estava orgulhosa, que ele era corajoso, aquilo mudou algo, começou a transformar a vergonha em força. O trauma em sobrevivência, a dor em propósito. Noite antes do julgamento, Malik mal dormiu, ficou acordado pensando no que ia dizer, como ia dizer. Ele tinha ensaiado 1000 vezes, mas ainda estava nervoso. Seria a última vez que teria que contar aquela história, a última vez que teria que reviver aquele pesadelo, e então estaria livre de verdade, completamente livre. Quando o sol nasceu naquela manhã de julgamento, Malik se levantou, se vestiu com roupas limpas que Belizarius tinha providenciado para ele, olhou para si mesmo no espelho. O jovem que olhava de volta ainda era magro, ainda tinha marcas do trauma, mas havia determinação nos olhos, havia propósito. Hoje, ele disse para seu reflexo, hoje a verdade vence, hoje justiça é feita, hoje eu me vingo não com violência, mas com verdade, e às vezes a verdade é a vingança mais poderosa de todas. A sala de audiências do palácio estava lotada como nunca esteve antes. Centenas de pessoas, nobres, mercadores, cidadãos comuns, todos querendo testemunhar aquele momento histórico, o julgamento de uma imperatriz. Guardas mantinham ordem, o magistrado Marcos estava sentado em uma plataforma elevada, o imperador Justiniano estava presente, mas sentado de lado como observador, não como juiz. Ele tinha deixado claro que não ia interferir, que a justiça seguiria seu curso natural. Teodora foi trazida para a sala acorrentada. Ela estava usando um vestido simples, sem joias, sem coroa, sem nenhum símbolo de poder. Pela primeira vez em 15 anos, ela parecia comum, vulnerável. Quando ela viu a multidão olhando para ela, viu o ódio nos olhos de algumas pessoas, a curiosidade mórbida em outros, ela levantou o queixo em defesa, tentando manter a pose imperial, mas havia medo nos olhos dela, medo real. O julgamento começou. O magistrado Marcos leu as acusações formais, 8 contagens de abuso de poder, múltiplas contagens de coerção e ameaças, 2 contagens suspeitas de envolvimento em morte ou desaparecimento, obstrução de justiça. A lista era longa, detalhada, devastadora. Como a acusada responde a essas acusações? O magistrado perguntou. Teodora olhou ao redor da sala, procurando por Justiniano, encontrou os olhos dele e viu apenas tristeza lá, nenhuma indicação de que ele ia salvá-la. Ela estava sozinha, completamente sozinha. Inocente, ela disse, mas a voz saiu sem convicção. Todas essas acusações são mentiras de servos descontentes e inimigos políticos. Muito bem, o magistrado disse, então ouviremos os testemunhos e deixaremos as evidências falarem. Chame a primeira testemunha. Cristos foi o primeiro a testemunhar. Ele apresentou os documentos, explicou os padrões, sua voz era calma, factual, cada número, cada data, cada nome construindo um caso metodicamente. Teodora tentou interromper várias vezes, mas o magistrado a silenciou.
gritou. Você terá a oportunidade de questionar as testemunhas depois, agora ouça. Helena das cozinhas veio em seguida. Ela contou sobre os jovens que se lembrava, sobre mudanças que tinha notado neles, sobre conversas que tinha ouvido. Sua voz tremia, mas ela não parou. Ela olhou diretamente para Theodora enquanto falava. Vi o que você fez com eles, ela disse. Vi como destruiu rapazes inocentes e você nunca se importou nunca. Marcos, o guarda, testemunhou sobre os jovens que tinha escoltado, quantas vezes, quão aterrorizados eles sempre pareciam. Ordens que tinha recebido de não falar sobre isso, ameaças que tinha recebido se quebrasse o silêncio. Cada testemunho adicionava outro tijolo na parede de evidências cercando Theodora, e então chegou o momento que todos estavam esperando. Malik foi chamado para testemunhar. Houve um silêncio na sala quando ele entrou, as pessoas se inclinavam para ver melhor. Um jovem servo de 19 anos prestes a acusar uma imperatriz. Havia algo dramaticamente poderoso naquela imagem. Malik caminhou até o centro da sala, ficou de pé onde o magistrado indicou. Suas pernas tremiam, mas ele se forçou a ficar firme. O magistrado se inclinou para a frente. Malik, ele disse gentilmente, conte a essas pessoas o que aconteceu com você, conte sua história. Malik fez exatamente isso. Pela última vez ele contou tudo, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez não era apenas para um investigador em uma sala privada. Era para centenas de pessoas, para a cidade inteira através delas. Sua voz começou fraca, mas foi ficando mais forte conforme continuava. Ele contou sobre aquela tarde na biblioteca, sobre as ameaças contra a mãe, sobre as noites forçadas nos aposentos de Theodora, sobre o abuso psicológico e físico, sobre como tinha pensado em morrer. A sala estava completamente silenciosa, você podia ouvir uma agulha cair. Algumas pessoas na plateia choravam, outras olhavam com raiva para Theodora. Justiniano tinha a cabeça abaixada, incapaz de olhar para cima, a vergonha de ter sido cego por tanto tempo pesando nele. Theodora tentou interromper várias vezes, gritando que eram mentiras, que Malik era um mentiroso procurando atenção, mas o magistrado ordenou que ela ficasse calada. O rapaz tem direito de terminar seu testemunho sem interrupções. Ele disse severamente, você terá sua chance de falar. Malik continuou, ele falou por quase uma hora, e quando terminou, havia lágrimas escorrendo pelo rosto dele, mas sua voz estava firme. Ela me tirou minha inocência, minha juventude, meus sonhos. Ele disse olhando diretamente para Theodora, ela usou seu poder para me transformar em propriedade dela, e ela fez isso porque podia, porque ninguém a impedia, porque ela achava que estava acima de qualquer consequência, mas ela estava errada. Ele se virou para olhar a sala inteira. Ninguém está acima da justiça, ninguém tem direito de destruir outras pessoas, não importa quão poderoso seja. A sala explodiu em aplausos. O magistrado precisou bater o martelo várias vezes para restaurar a ordem, mas até ele parecia emocionado. Quando o silêncio voltou, ele se virou para Theodora. A acusada deseja questionar a testemunha. Theodora levantou, as correntes tilintando. Ela tentou usar sua voz imperial, aquela voz de comando que sempre funcionava. Você é um mentiroso? Ela sibilou para Malik, um mentiroso procurando fama e dinheiro. Você nunca foi forçado a nada. Você foi aos meus aposentos voluntariamente. Mas foi voluntário quando você ameaçou matar minha mãe. Malik respondeu, a voz não tremendo. Foi voluntário quando você disse que ia acusá-la de crimes que ela não cometeu. Foi voluntário da mesma forma que alguém dando dinheiro para um ladrão com faca no pescoço é voluntário. Você sabe muito bem que eu nunca teria ido se tivesse escolha. Mas você é um servo? Theodora gritou. Eu sou a imperatriz, você deveria se sentir honrado. Honrado em ser abusado? Malik gritou de volta. E pela primeira vez em meses ele deixou toda a raiva sair. Honrado em ser tratado como objeto, como propriedade? Honrado em ter minha vida roubada de mim? Que tipo de honra é essa? A sala explodiu em conversas, o magistrado bateu o martelo. Ordem, ordem nesta sala! Ele se virou para Theodora. A acusada está terminando seu questionamento. Theodora percebeu que tinha perdido. O olhar de todos na sala era de repulsa direcionado a ela, de compaixão direcionado a Malik. Ela tinha tentado usar sua voz imperial, seu poder, e não funcionou porque aqui, nesta sala, neste momento, ela não tinha poder. Ela era apenas uma pessoa sendo julgada por seus crimes. Terminei, ela disse, sentando pesadamente. O julgamento continuou por mais 2 horas. O magistrado apresentou as evidências físicas, os documentos, as inconsistências nas investigações de mortes anteriores, cada peça construindo um caso irrefutável. Então vieram os argumentos finais.
O advogado que representava as vítimas, designado pelo magistrado, fez um discurso poderoso sobre abuso de poder, sobre como aqueles em posições de autoridade têm responsabilidade especial, não licença especial para fazer mal. Ele pediu punição máxima, exílio perpétuo, perda de todos os títulos e propriedades. Teodora não tinha advogado, ela insistiu em falar por si mesma. O argumento final foi amargo, cheio de autopiedade. Eu vim do nada, ela disse. Eu lutei por tudo que tenho, sobrevivi coisas que vocês nem imaginam, e agora vocês querem me tirar tudo por causa de alguns servos, alguns que nem eram importantes. Aquelas palavras selaram seu destino. Mesmo os poucos que ainda tinham alguma simpatia por ela perderam depois daquilo. Chamar as vítimas de não importantes, mostrar zero remorso, foi o prego final no caixão. O magistrado Marcos chamou uma pausa de 2 horas para deliberação. Ele saiu com 2 conselheiros jurídicos para revisar tudo. Malik ficou sentado em um canto da sala, exausto, mas aliviado. Tinha acabado, ele tinha dito tudo, tinha sido ouvido, agora era só esperar pelo veredicto. Cristo sentou ao lado dele. Você foi incrível lá, ele disse. Sua voz, seu testemunho, mudou a sala inteira, mudou tudo. Eu só disse a verdade, Malik respondeu, só isso, a verdade. Mas às vezes a verdade é a coisa mais poderosa do mundo, Cristo disse. 2 horas depois, o magistrado voltou, a sala ficou em silêncio instantâneo, todos os olhos nele. Ele se sentou, ajeitou os documentos na frente dele, então olhou para cima, primeiro para Teodora, depois para a sala inteira. Após revisar todas as evidências, todos os testemunhos e todas as leis relevantes, ele disse, sua voz ecoando pela sala silenciosa, este tribunal determinou que a acusada Teodora, anteriormente imperatriz de Constantinopla, é culpada de todas as acusações apresentadas. A sala explodiu, pessoas gritando, chorando, aplaudindo. O magistrado bateu o martelo repetidamente até conseguir silêncio novamente. A sentença será a seguinte, ele continuou, a acusada é permanentemente despojada de todos os títulos, incluindo o título de imperatriz. Ela é despojada de todas as propriedades e bens, que serão confiscados pelo Estado e usados como compensação às vítimas. Ela é sentenciada a exílio perpétuo. Será transportada para um mosteiro remoto na fronteira mais distante do Império, onde passará o resto de sua vida em confinamento. Ela não terá direito a visitantes, não terá direito à correspondência, terá apenas o básico necessário para a sobrevivência, e seu nome será removido de todos os registros oficiais do Império, como se ela nunca tivesse existido. Mas Teodora ficou de pé, gritando, você não pode fazer isso, você não pode simplesmente me apagar, eu sou a imperatriz, eu sou. Mas os guardas já estavam ao lado dela, segurando ela. Você não é mais nada, o magistrado disse friamente, a não ser uma criminosa condenada, e agora você responderá pelo mal que fez, levem ela daqui. Os guardas começaram a arrastar Teodora para fora. Ela lutou, gritou, chamou Justiniano, implorou pela vida que tinha, mas não houve misericórdia. Ela foi levada pelos mesmos corredores onde tinha levado suas vítimas, mas dessa vez ela era a vítima da justiça. Malik assistiu ela sendo levada, esperou sentir satisfação, esperou sentir alegria pela vingança, mas tudo o que sentiu foi vazio, depois alívio. Não havia alegria em ver alguém destruído, mesmo alguém que tinha destruído ele, mas havia paz em saber que justiça tinha sido feita, que ela nunca mais poderia fazer aquilo com ninguém. Justiniano assistiu a tudo em silêncio. Quando Teodora foi levada, ele se levantou e saiu pela porta lateral, ninguém o seguiu. O imperador precisava de tempo para processar que tinha acabado de ver a mulher que amava ser condenada como criminosa. Precisava lidar com essa dor sozinho. Após a sala esvaziar um pouco, Belisario se aproximou de Malik. Você fez bem, ele disse, mais que bem, você foi heróico, sem sua coragem isso nunca teria acontecido. Obrigado, general, Malik disse, mas não foi só eu, foram todos, Cristos, Helena, Marcos, você, todos tiveram coragem de fazer o que era certo. É verdade, Belisarius concordou, mas você foi o que deu o primeiro passo, o que se expôs mais, então aceite o crédito que merece. 3 meses depois do julgamento, a vida em Constantinopla tinha voltado a uma nova normalidade. Teodora estava em seu exílio remoto, ninguém mais falava sobre ela, era como se ela realmente tivesse sido apagada da história, pelo menos da história oficial. Malik tinha voltado a morar com a mãe. A Mara estava melhor, os remédios estavam funcionando, o ar puro da propriedade rural tinha feito bem para ela. E agora que estava de volta na cidade, ela tinha acesso a cuidados médicos melhores do que nunca, cortesia da compensação que o Império tinha pago para todas as vítimas de Teodora. Malik não voltou a trabalhar na biblioteca do palácio, não conseguia, muitas memórias ruins, muito trauma associado àqueles corredores. Em vez disso, Belisarius tinha arranjado uma posição para ele como escriba em um escritório comercial fora do palácio. O trabalho era bom, o pagamento era justo e ele não precisava ver aquelas paredes todos os dias.
A cura estava sendo lenta, muito lenta. Havia noites em que Malik ainda acordava em pânico, sonhando que estava de volta naqueles aposentos. Havia momentos em que alguém tocava ele de forma inocente e ele se encolhia antes de se lembrar que estava seguro. O trauma não desaparece do dia para a noite, mas ele estava melhorando um dia de cada vez, uma noite de cada vez. Ele tinha começado a falar com um médico que trabalhava com o que chamavam de feridas da alma. O médico ajudava ele a processar o que tinha acontecido, a transformar vergonha em sobrevivência, a entender que não tinha sido culpa dele, que ele era vítima não participante voluntário. Essas conversas ajudavam aos poucos, mas ajudavam. Malik também tinha feito novos amigos, pessoas da idade dele que trabalhavam no escritório comercial. Eles não sabiam sobre seu passado, não sabiam o que ele tinha sobrevivido. Para eles ele era apenas Malik, o escriba quieto, mas eficiente, que às vezes sorria, que estava tentando reconstruir uma vida, e havia algo libertador nisso, ser visto como pessoa normal, não como vítima. Cristo tinha se aposentado logo após o julgamento. Ele tinha decidido que tinha passado tempo suficiente no palácio, tempo suficiente vendo coisas que não queria ver. Ele tinha ido morar no campo com a família, aproveitando os netos, aproveitando paz merecida após décadas de trabalho duro. Helena das cozinhas continuou trabalhando, mas agora ela não tinha medo de falar quando via algo errado. Ela tinha aprendido que silêncio pode ser cumplicidade e ela não ia mais ser cúmplice de nada. Ela se tornou uma defensora dos servos mais jovens, certificando que eram tratados justamente, que tinham alguém para quem recorrer se algo acontecesse. Marcos, o guarda, também continuou seu trabalho, mas ele tinha mudado, era mais atento, mais protetor dos vulneráveis. Ele tinha visto o que acontece quando guardas apenas seguem ordens sem questionar, e ele tinha decidido que ia ser o tipo de guarda que protege as pessoas certas, não o poder errado. Lisarius continuou servindo o império fielmente, ele tinha se tornado ainda mais respeitado após o julgamento. As pessoas viam nele um homem de verdadeira honra, alguém disposto a fazer o que era certo mesmo quando difícil, mesmo quando doloroso. Justiniano nunca foi o mesmo após o julgamento, a traição de Teodora tinha quebrado algo nele. Ele governou de forma mais cautelosa, mais desconfiada, mas também mais justa, mais atenta a abusos de poder. Talvez tenha sido a única coisa boa que saiu de toda aquela tragédia. Em uma tarde de setembro, exatamente um ano após aquele dia maldito na biblioteca, quando tudo começou, Malik estava caminhando pela cidade quando viu um grupo de jovens servos do palácio rindo e conversando. Eles tinham a mesma idade que ele tinha quando começou a trabalhar lá, cheios de esperança, de sonhos, vendo o trabalho no palácio como oportunidade. Malik parou e os observou por um momento, se perguntando se algum deles estava passando pelo que ele passou, se havia outros predadores no palácio aproveitando-se do poder. Ele não sabia, ele esperava que não, esperava que sua história tivesse mudado algo, que tivesse feito as pessoas prestarem mais atenção, protegerem os vulneráveis. Ele continuou caminhando, passou pela biblioteca onde costumava trabalhar, olhou para as janelas, não sentiu mais o terror que costumava sentir, apenas tristeza pelas memórias, mas também gratidão por ter sobrevivido, por ter tido coragem de lutar, por ter encontrado justiça quando muitos nunca encontram. Quando chegou em casa naquela noite, a mãe estava preparando jantar, ela sorriu quando ele entrou. Como foi seu dia, filho? Foi bom, mãe, Malik disse, beijando a testa dela, foi um dia bom. Mas era verdade, tinha sido um dia bom, não perfeito, ele ainda carregava as cicatrizes, provavelmente sempre carregaria, mas estava vivo, estava livre, estava se curando, e às vezes isso é o máximo que podemos pedir, sobrevivência primeiro, depois gradualmente algo parecido com felicidade. Aquela noite, Malik sentou em seu pequeno quarto, acendeu uma vela, pegou o papel e começou a escrever. Ele tinha decidido algumas semanas atrás que ia escrever sua história completa, não para publicar, não para que outros lessem, mas para si mesmo, para processar, para deixar sair no papel tudo o que estava preso dentro. Era uma forma de terapia que o médico tinha recomendado. Escreveu sobre aquela primeira tarde na biblioteca, sobre as ameaças, sobre o medo, sobre a humilhação, tudo saindo em palavras no papel, e conforme escrevia ele sentiu algo libertar dentro dele, como se ao colocar no papel ele pudesse deixar um pouco da dor ali em vez de carregar tudo dentro. Quando terminou, horas depois, ele olhou para as páginas cheias de sua caligrafia apertada. Aquela era sua história, sua verdade, seu testemunho não apenas para um tribunal, mas para si mesmo, e agora estava fora dele, estava no mundo, não podia mais machucá-lo. Ele dobrou os papéis cuidadosamente, guardou em uma caixa que mantinha debaixo da cama.
Talvez um dia mostraria para alguém, talvez não importava, o importante era ter escrito, ter transformado dor em palavras, trauma em narrativa, silêncio em voz. E ali, naquele quarto pequeno à luz de vela, Malik finalmente sentiu algo que não sentia há mais de um ano, sentiu paz de verdade, não apenas ausência de medo, mas presença de esperança, esperança de que o futuro podia ser melhor que o passado, de que ele podia ser mais que o que tinha acontecido com ele, de que podia reconstruir, resgatar, reviver. Do outro lado da cidade, em seu escritório particular, Belisarius estava escrevendo também. Ele estava escrevendo um relatório para o imperador sobre reformas necessárias no sistema do palácio, proteções para servos, canais de denúncia seguros, treinamento para reconhecer e prevenir abusos de poder. Ele estava determinado a que o caso de Teodora fosse a última vez que algo assim acontecia, e ele tinha o poder e a influência para fazer mudanças reais. As reformas eventualmente seriam implementadas, levaria tempo, sempre leva tempo, mas mudanças aconteceriam, sistemas seriam criados, proteções seriam estabelecidas, e talvez, apenas talvez, futuros Maliks não teriam que passar pelo que ele passou, teriam para quem recorrer, teriam como se proteger antes que fosse tarde demais. Quanto a Teodora, ela estava em seu mosteiro remoto, viva, mas invisível, esquecida. Ela vivia em uma cela simples, comia comida simples, passava os dias em silêncio e oração forçada. Era um tipo de morte em vida, exílio não apenas do poder, mas da própria existência. Às vezes, tarde da noite, ela pensava em Malik e nos outros. Se perguntava se tinha valido a pena o controle temporário, o poder efêmero, em troca de perder tudo no final. Mas ela nunca chegou a uma resposta que a satisfazia, porque a verdade era que não tinha valido a pena, nunca Valéria, destruir outros para se sentir poderosa é o caminho mais garantido para perder tudo o que importa. Ela tinha aprendido isso tarde demais, sozinha em uma cela fria, com nada além de arrependimento como companhia. E assim termina a história de Malik, o jovem servo de 19 anos que foi forçado por uma imperatriz obsessiva a visitá-la todas as noites, mas que encontrou coragem, encontrou aliados e encontrou justiça. Não foi uma história com final feliz perfeito, porque trauma não desaparece, cicatrizes não somem, mas foi uma história com justiça, com verdade vencendo, com os poderosos respondendo pelos crimes, e às vezes isso é o melhor que podemos esperar. A história nos ensina várias coisas, nos ensina que poder sem ética é apenas tirania disfarçada, nos ensina que silêncio diante de injustiça é cumplicidade. Nos ensina que mesmo as pessoas mais vulneráveis têm força inimaginável quando decidem lutar pela verdade. Nos ensina que um sistema que protege os poderosos em vez dos vulneráveis está fundamentalmente quebrado e precisa ser reformado. Hoje, mais de 1500 anos depois, essas lições continuam relevantes. Ainda vivemos em um mundo onde poder é abusado, onde vulneráveis são explorados, onde predadores usam posições de autoridade para fazer mal, mas também vivemos em um mundo onde cada vez mais as vítimas estão encontrando voz, onde cada vez mais as pessoas estão dispostas a ouvir, onde cada vez mais a justiça, mesmo que tardia, está sendo feita. A história de Malik é a história de incontáveis pessoas ao longo da história e ainda hoje que sobrevivem a abuso de poder, que encontram coragem para falar, que lutam por justiça contra todas as probabilidades. E cada uma dessas histórias importa, cada uma dessas vozes precisa ser ouvida, porque é assim que mudamos o mundo. Uma história verdadeira de cada vez, uma voz corajosa de cada vez, uma justiça conquistada de cada vez. Essa história tocou seu coração se você sentiu a injustiça queimar e a verdade triunfar. Se você ficou mais de uma hora aqui comigo, conhecendo os bastidores mais sombrios do poder absoluto. Então deixa aquele link agora para que o YouTube mostre esse conteúdo para mais pessoas que precisam saber que a justiça, mesmo tardia, é possível. Inscreve no canal Realeza Perversa porque toda semana trago uma nova história intensa de poder, obsessão, traição e vingança dos palácios mais perturbadores da história. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. Compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que adora uma história dramática real e profunda. Me conta nos comentários qual tipo de história você quer no próximo vídeo. Histórias de rainhas obcecadas, imperadores cruéis, duques manipuladores ou príncipes psicopatas. Sua opinião decide o próximo destino. Lembra sempre, a verdade não envelhece, ela apenas espera sua hora de brilhar. E nenhum tirano, por mais poderoso que seja, está realmente seguro, porque cedo ou tarde, sempre, a justiça encontra seu caminho. Pode demorar anos, pode demorar séculos, mas ela chega, inevitável como o amanhecer após a noite mais escura. Até a próxima história, e que você nunca precise passar pelo que Malik passou, mas se passar, que tenha a mesma coragem dele de lutar, de falar, de buscar justiça, porque você merece, toda vítima merece, e juntos, uma voz de cada vez, podemos mudar o mundo.